Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. É correto dizer que tu tem uma visão empreendedora do cosplay? Sim, com certeza, porque o cosplay mudou muito. E de quando eu escrevi o TCC em 2016 pra agora, nossa, já mudou totalmente de novo, sabe? É sempre uma atualização. O pessoal queria que eu fosse pra mestrado, doutorado e continuar, né? Mas eu não aguento mais academia. Não dá pra mim. Foram 2 faculdades seguidas, eu fiquei sem paciência pra burocracia, né? Uhum. Se você pudesse só ir lá e fazer as coisas importantes, mas tem muita rolha no meio, muita coisa inútil. Aí você perde muito tempo, então eu não sei se eu tenho coragem de voltar. Quais são os dois que tu se formou? Eu sou formada em artes plásticas e jornalismo. Sim. Eu imaginei que o jornalismo fosse é tipo uma espécie de site, não é? Aquele TCC. Então, no ano que quando a gente foi fazer o TCC, né, nossa turma foi fazer o TCC da Unijorge, né, que é onde eu estudava, mudou totalmente. Era, literalmente antes a gente tinha que fazer uma reportagem qualquer e reproduzir ela em todas as mídias. Texto, áudio, vídeo e tal, a mesma coisa. E aí um dos professores, ele foi até meu chefe, eu trabalhei com ele 1 ano e meio, sugeriu que a gente fizesse um estilo de reportagem que naquela época tava bombando. Eu nem sei se hoje como é que tá isso, chama Snowfall, que é uma reportagem interativa. Ela ficou famosa com uma reportagem, acho que foi do New York Times, chamada Snowfall, que eles fizeram tipo uma reportagem super bonita com HTML e, enfim, sabe, com clique, com entrevista e tal. E aí ele quis reproduzir aquilo de uma maneira simples. Claro que a gente não fazia programação avançada. Então ele entregou um template simples pra gente, ele mesmo fez, porque ele programa basicamente assim também. E aí a gente trabalhou dentro daquele HTML. Então, além de tudo, além da monografia, além da reportagem, de todos os produtos, a gente ainda fez o site do zero. Tipo, Nossa. Ele deu o template base, mas a gente que teve que construir. Ou seja, basicamente tortura, né? Foi louco, porque esse TCC na faculdade, ele é em grupo. Só que eu bati o pé e disse que ia fazer sozinha porque não fazia sentido nenhum eu fazer com alguém, porque ninguém tinha o mesmo interesse que eu. A pessoa ia pongar no meu TCC, sabe? E só pra tirar a nota, porque ninguém que eu conhecia na faculdade tinha intimidade com cosplay. Então não tinha porquê. Aí eu briguei lá, não quiseram deixar no início, mas aí deixaram. Muito bom, muito bom. Oi, eu sou Bruno Trajano, bem-vindo ao Conversa é Essa. Dessa vez com uma pessoa muito especial, estou muito feliz de introduzir aqui agora para um bate-papo muito maneiro aqui. Ana Bélico, ela que é cosplayer, produtora de conteúdo, podcaster, cofundadora do Mega Power e do Mega Hero, além, é claro, de ser a criadora, dona da razão do hashtag Squad do Poder. Oi! Tudo bom? Meu Deus, apresentação gigante. Meu currículo inteiro nessa apresentação aí. LinkedIn foi atrás. Muito obrigada pelo convite. Vim aqui hoje falar sobre uma coisa que eu amo. Não é Power Ranger, não é super-herói também no Mega Hero, mas vamos falar sobre cosplay. E eu espero que seja um papo bem gostoso, porque eu adoro. Posso ficar falando 5 horas aqui sem parar. O editor agradece. Muito bom. Tu já participa de podcast, né? Tu tem o Centro de Comando junto com o Rafa e o Fred, né? Isso, eu tenho o Centro de Comando e a gente tá tentando dar o start no podcast do Mega Hero. Porque é mais complicado, porque são 5 pessoas e aí a edição fica um pouco mais complexa e a gente tá sem tempo agora, mas a gente já gravou 2 edições piloto. E ainda não conseguimos botar pra frente, mas vai sair. Além disso, eu também tô tentando botar pra frente um podcast meu sobre cosplay. Boa! E aí também tá nessa, sabe? A gente tocando os canais e meio sem tempo, mas vai sair. Até porque tu participa do Mega Power, né? Que vocês são
a maior fonte sobre Power Ranger do Brasil, além do Mega Hero, né? Tu também tem até alguns posts lá sobre cosplay e tudo. Sim, eu comecei no Mega Hero, na verdade, nem era Mega Hero, era Toku Bahia, né? Era um site só de Tokusatsu, e eles começaram a expandir o conteúdo, e aí me chamaram para escrever sobre cosplay na época. Foi assim que eu comecei. E aí eu escrevia uma coluna cosplay, que teve, em média, 50 publicações. Era muito popular, assim, um dos maiores acessos do site era essa coluna cosplay. Eu não sei te dizer por que eu parei. Eu não escrevo mais essa coluna. Eu acho que os projetos foram evoluindo, o Mega Hero foi crescendo, e aí dentro do Mega Hero nasceu o Mega Power. Muita gente não sabe disso, as pessoas acham que é o contrário, ou acham que foram dois projetos separados, mas o Mega Power era um projeto do Mega Hero que ficou tão grande que a gente separou. E hoje ele é muito maior que o Mega Hero, mas... Então, o trabalho com essas duas coisas acabaram me tirando um pouco desse foco da produção só de cosplay. Então hoje eu faço de tudo. Dá pra perceber. Tem o teu Instagram, né? Se você já dá o arroba aí. É @kikibélico. E aproveita e já explica que eu acho que o Kiki é por conta das entregas da Kiki, né? Uma coisa assim? Então, não é. Muita gente acha que é porque eu já fiz cosplay da personagem. Eu sou apaixonada pelo estúdio Ghibli desde criança, literalmente. Eu assisti Meu Vizinho Totoro, eu era pequena, assim, Caramba. Criança mesmo. Eu não sabia quem era Miyazaki, obviamente. Eu não fazia ideia de nada. Eu simplesmente amava aquele filme. A moça da locadora dizia que eu era das únicas crianças que locava aquele filme. Eu e meu irmão, a gente assistia muito. E aí, quando saiu A Viagem de Chihiro em cinema, que eu fui entender que era dele, que, né, existiam vários filmes. Na época também não tinha internet. Eu consegui, por meios de liberdade, pessoas que moravam em São Paulo compraram pra mim alguns filmes e tal. E, enfim, eu amo os filmes, eu amo o Kiki, né, o serviço de entrega, mas esse apelido, na verdade, nasceu, minha avó que me deu quando eu era bebê, recém-nascida. Não tem nenhuma relação com o meu nome, ela simplesmente me chamava assim. É isso. Ela decidiu. E ficou. Muito bom, muito bom. É uma pessoa que foi já destinada ao mundo dos animes, né? Pois é, né, uma pessoa chama Ana Luísa e o apelido é Kiki. E assim, sempre foi... Eu nunca usei ele assim em público. Era coisa só de família e amigos muito próximos. Só que eu tive alguns problemas com o username com o meu nome na internet, né? Só você juntar aí, se você juntar aí as letras do meu nome todo junto, você vai ver que não dá uma coisa muito legal. E aí eu decidi tirar o meu nome e botar meu apelido. Hoje eu tô pensando se eu vou deixar ele ainda ou se eu vou voltar pra Ana Bélico, que também... Era uma coisa que não gostava muito, porque era meu nome de guerra no colégio militar. Eu amava o colégio militar, gente. Não se engane, eu adoro. Foi o melhor colégio que eu estudei na minha vida. Mas, sabe, fica aquela coisa associada àquela memória do colégio militar. E as pessoas me chamavam de Ana Bélico. Então, naquele tempo, eu me desgarrei do meu nome um pouco, porque tinham 30 milhões de Anas no colégio. Eu só olhava quando me chamavam pelo Ana Bélico. Nossa... Cara, nossa, isso por si só já é uma história. Várias histórias. Caramba, que legal. Muito bacana isso. Assim, eu posso dizer que eu conhecia já o teu trabalho de antes, tanto pelo Mega Power, que eu sempre achei maravilhoso. Eu lembro de algumas vezes já ter usado hashtag Squad do Poder, porque sim. E quando eu vi, assim, parei pra acompanhar direitinho o teu Instagram enquanto cosplayer, eu acho o teu trabalho muito, muito, muito excelente. Tipo, realmente eu acho... Tem uma coisa ali que pra mim vai muito... Aquilo até comentei já contigo, a questão de que, tipo, se torna muito inspirador, sabe? E aí quando eu vi a questão de tu ter escrito um TCC sobre isso, pra mim, tipo, dá uma dimensão maior, sabe, ao teu trabalho. Enfim, tu fez um TCC sobre cosplay e tu trabalha... Pode se dizer que tu trabalha com cosplay? Não é um trabalho constante, né? São coisas mais pontuais, assim, vamos dizer, quase freelance. Mas eu tento, o tanto que eu posso. De onde é que veio essa tua, digamos, obstinação pela área? Primeira coisa, eu gostaria de agradecer tantos elogios. Obrigada de verdade. Então, eu amo arte desde sempre. Eu sempre fui aquela criança artista. Ensino médio, vivia desenhando.
praxe, né? Criança que desenha na sala, era eu. E aí, quando eu comecei a ver esse lance de vestibular, eu comecei a perceber que eu não queria fazer nada normal, sabe? Entre aspas, né? O que a sociedade considera normal. E aí, eu acabei indo fazer artes plásticas. Ok. Amei o curso. Eu acho que eu deveria ter feito um pouco mais velha, porque a gente sai muito novo do ensino médio. As pessoas ficam nessa ânsia de ir pra faculdade, gente. Não façam isso. Eu acho que o curso de artes plásticas, inclusive, me ajudou a ser a cosplayer que eu sou hoje, porque eu aprendi muita coisa de técnica que eu uso até hoje lá. Então, coisa que às vezes alguém se bate, teoria de cor, sabe? Construção, pensamento, criação de obra, pra mim é muito natural, porque eu já tinha um mindset assim, fui treinada na faculdade, né? E agora eu aplico tudo isso. Então, depois de muitos anos fazendo cosplay e estudando cosplay, eu cheguei à conclusão de que cosplay é uma obra de arte. Porque quando o cosplayer faz, né, o próprio cosplay, você tá colocando sua essência, você tá colocando suas inspirações, o seu conteúdo, suas técnicas, tudo que você sabe, sua expressividade naquela fantasia. Então, eu hoje encaro o cosplay como uma obra de arte. Então, pra mim, é muito natural. É como se eu estivesse fazendo um desenho, uma escultura. Eu tô construindo aquele conjunto de elementos que vai se tornar um personagem no final. Nossa, muito interessante ter comentado isso, até porque já para mim já casa muito com a ideia, hoje em dia, da gente pensar na ideia do cosplayer, né, trabalhando com um produto final. E, por exemplo, eu tava até imaginando isso enquanto eu tava ouvindo o teu podcast mais cedo, que tu gravou pro TCC, né? Tu consegue só dar um contexto sobre esse podcast? Então, o meu TCC, ele foi sobre a profissionalização do cosplay, né? Então, A gente teve que fazer uma construção de pensamento nele. Então, eu apresento para as pessoas, era uma matéria jornalística, então eu tenho que saber que eu vou estar falando com uma pessoa que sabe o que é cosplay, uma pessoa que nunca ouviu falar de cosplay, então eu tive que começar do zero, apresentei o que era, apresentei a história, apresentei como o cosplay é visto hoje, apresentei por que ele pode ser considerado uma profissão, para chegar lá no final, né, e fazer o fechamento, que foi o podcast. Então a gente conversou um pouco sobre justamente isso. Eu chamei algumas pessoas da minha comunidade aqui de Salvador e a gente conversar sobre essa possibilidade de trabalhar com cosplay. E isso era 2016, né? Então, assim, muita coisa tava começando. A gente tava vendo os primeiros cosplayers chegando aos milhões, né? Começando a trabalhar. Hoje é meio que uma coisa batida, sabe? Tem gente que entra na comunidade já com esse mindset. Eu quero ser um cosplayer profissional, eu quero ser convidado de evento. É pra isso que eu tô entrando pra fazer cosplay. Então, muda muito rápido. Sim, sim. Até porque nesse meio tempo a gente teve um avanço muito grande da própria internet em si, da tecnologia de maneira geral, né? Mas eu trouxe o assunto à tona principalmente para falar nesse contexto de que, tipo, quando você pensa na profissionalização do cosplayer, o resultado final não parece necessariamente tão palpável, né? Porque, tipo, no final das contas, o que é esse resultado final? É a caracterização? São as fotos? São o photobook? O que é? E aí, quando tu menciona a questão de transformar esse processo como se fosse um desenho, né, como se fosse a construção realmente de algo artístico, eu consigo ver mais profundamente, atribuindo mais valor a essa, digamos, figura final, né, que seria o cosplay pronto. É isso. Hoje é muito assim, os caminhos se confundem muito, né? Porque às vezes você não se considera um cosplayer profissional, mas por diversos motivos você é chamado para julgar um evento, ou você é chamado para gravar um podcast, enfim, você vai construindo aí o que hoje o pessoal chama de carreira, né, dentro do cosplay, e aí depende das suas escolhas, depende das suas vontades. Existe cosplayer de todo tipo e todos os tipos são certos e bem-vindos e fazem, assim, o que eles preferirem. Então tem gente que faz aquele cosplay bem na esportiva, tem gente que gosta de fazer, sabe, uma roupa bem simples e só se divertir no evento, tem gente que é competidor, sabe, participa de todas as competições. Tem gente que faz pelo amor ao craft, né, a construção da roupa, enfim, de fazer os elementos. Tem gente que faz pelo amor ao personagem, tem gente que faz pela arte, enfim, tem vários tipos de cosplayer aí. Então, é muito assim, é muito abrangente, porque
São vários tipos de pessoa colocando sua essência ali, e é muito importante isso, porque justamente você considera como arte, e aí pronto, é totalmente individual e próprio da pessoa. E aí, a partir disso, você tem pessoas que vão escolher caminhos que vão levar para esse destaque. Então, por exemplo, eu sou uma cosplayer considerada antiga na minha comunidade, né, aqui. Eu comecei bem antes de muita gente, já participava da comunidade de Salvador bem antes, apesar de nem ser daqui, mas já tô aqui há muito tempo. Então, você acaba meio que sendo aquela cosplayer mais velha. Tem outras pessoas também, né, que são mais ou menos da mesma época que eu, às vezes mais antigas. E eu acho que o que me ajuda muito é esse lance de eu já trabalhar com mídia, né? Então, eu já entrei meio que na comunidade, na coluna cosplay, escrevendo sobre cosplay. Eu já trabalho fazendo vídeo, trabalho fazendo podcast, então eu me comunico melhor. Às vezes as pessoas têm as mesmas ideias que eu, sabem mais ou tanto quanto eu, mas às vezes não comunica tão bem. Então isso acaba colocando você num local onde as pessoas vêm até você, como você veio até mim. Você podia ter escolhido 300 milhões de cosplayers no Brasil, entendeu? Porque hoje com a internet, eu não preciso estar aí, você não precisa estar aqui. Tô gravando em Salvador, você tá gravando daí. Então, a gente vai, com as nossas escolhas, com o nosso direcionamento, construindo, né, o que a gente quer. Eu tenho essa coisa muito do produzir conteúdo, de trazer o debate, de falar sobre isso. Então, pra mim, desde a faculdade, eu sempre fazia. Pauta livre era sobre cosplay, todo mundo já sabia. E é isso que me motiva muito a continuar na comunidade, a trazer os debates, a defender as pessoas, a defender nossos objetivos. Então, às vezes, eu me sinto até afogada, porque eu tô tanto no Mega Hero e Mega Power que eu não tenho tempo. Eu queria me dividir em 300 pessoas. É interessante porque quando tu fala dessa maneira, eu sinto que tem muito um pé ali dentro da comunidade sendo muito ativa, mas também uma visão meio que do todo, né? Uma visão geral que eu acho que acaba sendo necessária para tratar meio que o cosplay com uma maneira, digamos, um pouco mais séria. Faz sentido? Faz sentido. Eu tenho uma vantagem porque eu morei em muitos lugares por causa da profissão do meu pai. Então, um hábito de viajar ou de morar em outros lugares, né, é uma vantagem porque eu vi como funciona em vários lugares. Fora que eu tenho interesse sobre isso, então eu falo para as pessoas, eu tenho interesse em estudar a comunidade. Às vezes eu não tô escrevendo artigo, não tô gravando vídeo, mas eu tô em thread do Twitter, vendo as pessoas discutindo alguma questão sobre cosplay, e eu não vou me manifestar sobre aquilo, eu simplesmente estou acompanhando. Eu gosto de ir lá, acompanhar, ver os dois lados, ver o que um lado tá pensando, o que o outro lado tá pensando, fazer minhas próprias anotações mentais, e talvez algum dia, se eu quiser me colocar sobre aquilo, me colocarei. Mas eu tô o tempo todo estudando a comunidade, o tempo todo observando, o tempo todo vendo os caminhos que as pessoas que eu conheço estão tomando. Parece meio creepy, mas é simplesmente por questão de estudo mesmo. Eu gosto de ver o comportamento da comunidade, para onde ela tá indo, para onde ela tá evoluindo. Então, você ter essa ótica sobre a comunidade torna mais sério, né? Não é só, eu vou só costurar o cosplay e ir pro evento e me divertir. Massa, isso é legal. Quem gosta de fazer só isso, não tem problema nenhum. Mas o meu lance é esse também. Então, às vezes eu acho que muito do meu desânimo, né? Que eu passei 2018, 2019 mais parada, mais desanimada, assim, é isso. É você ficar prestando muita atenção nesses problemas, ou em coisas que podiam ser melhoradas, ou no que eu tô indo fazer no evento mesmo. Tem espaço pra mim ainda? Eu vou fazer 30 anos, sabe? Eu não quero parar de fazer cosplay, mas tem espaço pra mim ainda? Eu tô indo pra comprar touquinha, eu tô indo pra, sabe, ver youtuber no palco. E eu falo isso, eu trabalho com YouTube, entendeu? Mas o modelo que hoje é apresentado nos eventos, eu às vezes me questiono se ainda tem espaço pra mim lá. Eu quero conteúdo, eu quero debate, entendeu? Eu quero um workshop sério, eu quero ter um lugar pra conversar com a minha comunidade. E às vezes essas coisas vão minando e vão te deixando sem energia. E aí você dá uma caída na produção. Mas ainda assim existe, assim, eu acho que é uma visão muito importante, porque no final das contas, acho que sempre existe aquele grupinho ali que vai tipo, peraí, existe algo a mais nisso aqui, né? Eu sempre tento despertar isso nas pessoas.
Eu fiz um alarde com o meu TCC, mandei pra todo mundo, tentei fazer o máximo de pessoas possíveis ler o TCC, porque às vezes a pessoa até tá fazendo aquilo já, tipo, ela já sou uma cosplayer profissional, já tô trabalhando. São Paulo e Rio, isso é muito mais fácil que aqui em Salvador, nossa comunidade ainda é muito assim, imatura com relação a isso. E eu digo imatura sem nenhuma conotação negativa, é simplesmente de imaturidade mesmo, de você ainda tá crescendo e percebendo essas coisas. Então, São Paulo, eu tenho colegas que estão vivendo de cosplay, tirando um dinheiro massa. As empresas já entenderam que cosplay é diferente de animador de festa, que é diferente de personagem aleatório, é um trabalho, é mais rebuscado, merece ganhar mais. Então tem gente que, tipo, tá dando dinheiro lerdo com isso lá, fazendo ação, com empresa grande. E enquanto aqui tá engatinhando, tem gente querendo pagar muito pouco pelo trabalho, ou então não pagar e achar que exposição, mídia, blá blá blá, é pagamento, ou lanche é pagamento, sabe? E assim, quando você começa a se colocar, também cria uma postura pra você, vai adicionando a essa coisa da carreira que você vai construindo. Então, vem pro meu evento, eu vou te pagar, sei lá, R$50 pra você ficar 5 horas em pé. Não vou te dar transporte nem comida. Eu olho pra pessoa e falo assim, não. E você dizer o não é você se colocar, sabe? Nem todo mundo sabe que você disse o não às vezes. Porque eu não vou pra rede social ficar, eu disse não pro evento tal, blá blá blá. Não vou pra isso. Mas assim, às vezes a pessoa fica sabendo, eu disse não, porque isso aí pra mim não é trabalho, isso aí pra mim é exploração. Sim. Entendeu? Mas aí acaba criando uma dualidade de, você é boa demais pra esse trabalho, não sei o quê. Eu só realmente coloco na ponta do lápis quanto vale o meu trabalho, não é o preço, é valor. Então assim, vale eu sair de casa pra passar 5 horas nesse lugar? Vale eu usar esse meu cosplay delicado pra alguém se esbarrar e quebrar? Vale o meu cansaço? Vale eu gastar minha maquiagem? Então assim, vários poréns que você vai colocando e vai, vendo, ponderando aonde que você vai se colocar, aonde que você vai aparecer, aonde que você vai colocar suas energias. Isso tudo vai ali acrescentando ao tipo de persona que você vai criando dentro da comunidade. Tu acha que a gente tá conseguindo mudar essa visão, essa situação? Assim, porque eu sinto que de maneira geral existe uma espécie de onda acontecendo, né? Onde acaba que alguns polos que têm mais eventos constantes, que têm mais uma apreciação pela cultura pop, cultura geek, São Paulo principalmente, né? Começou a ter mais apreço, mas isso ainda não chegou aqui no Nordeste. Eu acho que tá chegando aos poucos. Eu acho que, por exemplo, o Sana e o Supercon são eventos que estão melhor estruturados que o nosso aqui. Eu acho que se chegar, talvez chegue aí primeiro, sabe? Mas Salvador, como eu falei, a gente tá engatinhando. A roda daqui não tá girando, sabe? Você precisa que, por exemplo, a pessoa que cria as oportunidades, realmente cria oportunidades que sejam verdadeiras. Tipo, olha, eu vou te contratar, sei lá, pra julgar meu evento e eu vou te pagar um valor X e esse valor X eu posso reinvestir, entendeu? Às vezes aquele valor X você não faz nada. Aí a roda não gira, eu não consigo comprar um equipamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu computador tá um lixo. Tanto que eu tô aqui no Discord de Rafa gravando com você, porque meu computador não tá aguentando mais nada, tadinho. Então, assim, muitas vezes eu deixo de produzir conteúdo, deixo de colocar vídeo novo, sabe? Deixo de fazer alguma coisa, ou até tá gravando meu podcast sobre cosplay, porque eu tô com um maquinário defasado. Então, como eu não tenho vamos dizer, job suficiente aqui, eu não compro um computador novo. E aí, eu não produzo mais conteúdo, entendeu? Então, acaba que a roda fica meio engessada. Então, se você tem vários jobs, todo mês você tira um dinheirinho massa, você sabe, olha, eu vou trabalhar com isso, vai ter isso, vão me chamar pra fazer isso, pá. Você já começa a ter uma perspectiva nessa carreira, entre aspas, cosplay. Então, por isso que eu não me considero uma cosplayer profissional e, tipo, regular, uma pessoa que tá vivendo disso, porque são coisas esporádicas. Me chamam pra uma ação aqui, me chamam pra julgar um evento ali, e muitas dessas vezes
é uma coisa gratuita, ou é um preço simbólico, ajuda de custo e tal. Poucas vezes é realmente um job que você vai e você fala assim, não, eu tô indo, eu vou realizar um bom trabalho porque eu tenho um bom cosplay, eu vou incorporar o personagem, eu vou ficar ali, vou, enfim, fazer essa ação com a marca, e aquilo tá me trazendo realmente algo, né, financeiro que vale o que eu tô fazendo. É raro. De maneira geral, tu acha que, no final das contas, falta mais ação por parte da galera do cosplay mesmo, ou da galera que organiza isso tudo? Eu não gosto de botar a culpa simplesmente na galera que organiza os eventos, porque eu trabalho com evento também. Mega Hero, além de ser produtor de conteúdo digital, né, online, a gente produz conteúdo offline também. A gente faz eventos na cidade, nossos eventos são gratuitos até o momento. A gente tá sempre fomentando a cena. Eu sei muito bem, apesar de ser um evento de pequeno porte, às vezes eu me considero micro, grão de areia porte, eu sei muito bem como é custoso você fazer um evento. Principalmente quando você não tem patrocínio, essas coisas. Então eu sei que você pagar um dinheiro alto para um cosplayer sai do seu orçamento. São 3 jurados, então se você vai dar, sei lá, 1.000 para cada jurado, são 3.000 reais o seu orçamento. Então não tem condição, o cara nunca vai dar 1.000 reais pro jurado. Ele vai dar um preço simbólico, ou então se o cara é de fora, ele vai pagar uma passagem, pagar o hotel, aí o cara vem, né? Quem não quer vir pra Salvador na faixa? Eu quero, né? Eu moro aqui, quero vir. Então, é mais uma coisa assim, de uma mentalidade local. Por exemplo, você vai ser convidado para fazer uma ação numa marca. Aí a marca te chama para fazer uma ação de 3 horas. E aí você fala assim, pô, mas esse valor que você quer me pagar para 3 horas em pé, vendendo seu produto, porque você não tá ali só para chamar atenção, você tá ali para ajudar a vender um produto, é uma loja. Uhum. Aí você sabe que com 2 produtos que aquela loja vender, ela paga seu preço. 2. Você vai ficar 3 horas lá. Aí você começa, opa, será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu tô fazendo marketing quase gratuito pra essa loja. Então, é uma coisa mais assim, uma visão mais de mercado geral mesmo. Às vezes você, sabe, tem um empreendimento, você vai lá, oferece seu serviço, aí o cara olha pra você e fala assim, não vale a pena. Eu não vou gastar esse dinheiro com você. Eu acho que falta muito esse entendimento de valor agregado. Tipo, eu vou contratar esse cosplayer, eu posso não converter em venda, mas eu vou agregar um valor ao meu serviço, sabe? As pessoas vão ver que eu tô pensando, que eu tô trazendo esse personagem, que tem tudo a ver com a minha marca, que eu tô fazendo isso pelo público. Então pode ser que o cara não compre hoje, mas compre mês que vem, porque ele lembrou que aquele cosplayer, sei lá, do Batman tava aqui, e foi muito legal, ele tirou uma foto. Então falta muito essa visão de mercado das empresas em geral. Aí nesse bolo eu coloco a pessoa que tá fazendo evento aqui também, as pessoas, né? Falta um pouco dessa visão. Às vezes a pessoa prefere quantidade do que qualidade. Eu vou levar 30 cosplayers e vou pagar 10 reais pra cada um. Velho, é melhor você levar 5, sabe? Os 5 melhores e pagar o valor que você ia pagar nos 10 nesses 3, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa que demora, né? Para as pessoas entenderem, perceberem. E até mesmo porque como a comunidade tá crescendo, às vezes o próprio cosplayer não sabe. Às vezes o cosplayer não faz a conta, sabe? Eu vou ganhar X reais. Uau, que legal, eu vou trabalhar com cosplay. E aí quando você para botar na conta o transporte que você foi de volta, a alimentação, a maquiagem que você gastou, tudo isso, você acabou perdendo dinheiro. Então, tipo, falta um pouco essa visão de todos os lados. E aí, por isso que muitas vezes eu recuso os jobs. Justamente porque eu boto na ponta do lápis e aquilo não faz sentido pra mim. Eu falo assim, não tenho condição de fazer isso agora. Eu faço muito job de graça quando pra mim faz sentido. Por exemplo, eu fui participar da Orquestra Sinfônica da Bahia. Eles fazem um projeto que chama Cine Concerto. Então eles tocam músicas de cinema, músicas famosas. Então eles foram fazer uma apresentação de Vingadores, chamaram várias pessoas que tinham cosplay de Vingadores. Eu fui, porque viver de música clássica no Brasil é ser artista. Eu sei, eu sinto na pele, eu sou artista também. É muito difícil. E o Cine Concerto é quando eles lotam a orquestra sinfônica e as pessoas pagam pra ir ver, porque é música de cinema. Então é uma maneira de ajudar a arte. Então eu falava pro pessoal lá que tava comigo, eu tô aqui pela arte hoje, não tava ganhando nada, mas tô aqui pela arte. Então, quando eu acredito na causa, eu vou. Agora, quando eu vejo que realmente é uma marca que
vai tirar vantagem financeira, não de mim, eu não tô falando que a pessoa tá fazendo de propósito pra me machucar nem nada, mas ela vai tirar vantagem financeira, porque você tá ali fazendo marketing, e aí você não tá recebendo o que é justo pra tá ali. Então aí geram os nãos. E aí, quando a comunidade não tem maturidade, vai mesmo, faz. Ou então a pessoa tá precisando daquele dinheiro, quem sou eu pra divulgar? A pessoa tá precisando de 100, 200 reais pra fazer aquele job, não sou ninguém. Não sou ninguém pra dizer pra ela, não vá, não faça. Não. Agora, pra mim, hoje, não vale a pena. Então fica nesses impasses, assim. É meio que muito realmente isso que tu falou, uma questão de maturidade, analisando meio que o conceito de, até mesmo de educação financeira de maneira geral, né? É você ter noção, eu acho que é aquilo que eu falei, do seu valor, não é do preço. Preço é uma coisa que tá dentro de valor. Valor é mais do que quanto você recebe de dinheiro. Eu recebi 100 reais, recebi 200 reais. Eu sempre falo com o pessoal isso. Gente, preço faz parte do valor. Seu valor não é só seu preço. Você é o único cosplayer que tem aquele cosplay? Você é o melhor cosplayer que tem aquele cosplay? Por exemplo, vamos dizer que 30 pessoas têm um cosplay de Batman, mas o seu é o melhor, foi o mais bem feito, ou você ganhou várias competições na sua cidade, você tem vários troféus, alegando, né, dizendo, esse é o melhor Batman que a gente tem aqui. Você não vai cobrar o mesmo preço que os outros, né? Porque o seu valor não é o mesmo dos outros. Você é o melhor cosplayer daquilo que tem na sua cidade. Então, a pessoa tem que saber se valorizar, tem que ler a situação. Tipo, vamos dizer, você vai trabalhar com uma marca global. Você não vai cobrar a mesma coisa se você for trabalhar, sei lá, panfletando para uma gráfica local, assim, do seu bairro. Você não vai cobrar o mesmo preço. Então é tudo questão de experiência, questão de, como você falou, educação financeira, de saber o seu valor. E aí vai adentrando numas coisas mais assim, parece que a gente não tá nem mais falando de cosplay, né? Tá um papo tão sério, assim. Né? Mas que hoje Mas faz parte, isso, né? hoje a realidade, por exemplo, que eu vivo é essa, na minha comunidade, escapando aí desses jobs que não valem a pena nesse momento pra mim, e pra várias pessoas, porque eu sei que não sou só eu que recuso, tem várias pessoas que recusam, porque a pessoa já botou e falou, não dá, não é isso, né? Não é pra isso que eu tô fazendo cosplay. Além disso, ainda tem isso, eu ainda falo pras pessoas às vezes, velho, eu não faço cosplay pra fazer job. Meu mindset não foi esse do começo e continua não sendo. Eu faço cosplay porque eu amo cosplay, eu amo este personagem, essa mídia, e eu sou artista. Então, a partir do momento que eu amo esse personagem, resolvo colocar ele, né, na vida real, trazer ele pro plano da realidade, eu estou aplicando meus conhecimentos artísticos nele para trazer ele para a realidade. E esse que é o negócio, entendeu? É isso que eu gosto. Então, todo o processo de comprar o tecido, escolher os aviamentos, como que eu vou fazer isso aqui, aprender técnica nova, poder compartilhar essa técnica nova que eu aprendi com outras pessoas, trocar figurinha com outros cosplayers, ir pro evento, conhecer gente que gosta da mesma coisa que eu. Esse que é o barato. Você quer me contratar pra fazer uma ação justa? Massa, bora. Mas eu não fiz meu cosplay pra isso. Então as pessoas às vezes não entendem. Pegando desse comentário que tu fez em relação a, tipo, o que te faz apreciar a comunidade como um todo e tal, quando tu construiu o teu TCC, eu acho até que tu já comentou isso até nos vídeos, né, que tem no teu canal também. Sim. Existiu uma barreira para conseguir construir esse tema, construir esse projeto, né? Quando eu comecei a desenvolver, eu já sabia desde o começo que era sobre cosplay. Era normal na minha cabeça, algo definitivo, vai ser sobre cosplay. Eu não sabia sobre o quê. E aí eu fui vendo assim, eu preciso falar sobre uma coisa atual, né? Porque faz parte do que eu tô fazendo no TCC de jornalismo, critério de noticiabilidade, algo que seja atual, que chame a atenção das pessoas. Você vai fazer uma matéria gigantesca como eu fiz. Você não quer fazer sobre algo que as pessoas não queiram ler. Você quer fazer com algo que as pessoas querem ler. Então eu cheguei sobre esse ponto da profissionalização do cosplay. E aí, dentro disso, eu levei para os meus orientadores. Foi uma loucura esse ano. Foi a gente fazendo uma experimentação na faculdade, né? Com esse TCC novo. Então, eu tive 5 orientadores, um negócio assim. Cada um orientava uma parte do projeto. Então, imagina. Cada um, você chegava lá, o cara dizia uma coisa para você. E você... Não foi isso que o outro orientador disse. Aí, no fim, eu tava fazendo assim... Eu escolhi um orientador
que eu achei que era o mais sensato, e eu ouvia só ele, e os outros eu fazia assim, Boa. aham, tá bom. Ah, muda, não sei o que, tá certo, chegava, não dava nada. E pra convencer de eu fazer sozinha, porque realmente é um TCC grande, além dessa reportagem que foi publicada, tem uma monografia que não foi publicada. Eu não publiquei minha monografia, né? Tem na biblioteca da faculdade, eu acho. Eu já tentei achar pra mandar link pras pessoas que pedem. Eu nunca consegui entender como é que eu acho isso no site da faculdade. Não faço ideia. E então, assim, além de tudo, ainda teve o site, né? Que fiquei quebrando minha cabeça com o HTML. Graças a Deus eu tinha uma noção básica, mas era bem complexo, né? E aí o orientador ficou meio assim com o tema. Mas ele ainda era mente aberta. Alguns orientadores não entendiam do que eu estava falando, por que eu estava falando daquilo, parecia um TCC inútil, porque entretenimento no jornalismo é o que eles chamam de perfumaria, né? É o perfume, é o extra, é o que vai por cima, não é conteúdo de verdade, né? É aquela coisa assim, você faz entretenimento, como se não fosse o que as pessoas mais consumissem, né, na vida. Mas enfim. Exato. Então eu sempre fui mais pra esse lado do entretenimento, tanto que eu trabalho com isso hoje. Então tem aquele preconceitozinho, né? Ela não tá falando sobre um assunto sério, né? Não é sobre saúde, né? Não é sobre política, porque a maioria dos TCCs que tiveram eram sobre esses temas. Então você tem que ter ali nesse momento maturidade pra você saber se é aquilo que você quer. E aí entra aquilo que eu tava falando lá no início do podcast. A gente entra muito novo na faculdade. A gente é dobrado pelos professores que não têm maturidade muito fácil. Eu sei porque eu fiz uma faculdade aos 17 e uma faculdade quando eu já tinha 23. Então, muda muito. A minha primeira faculdade, eu tenho vários traumas e coisas que foram colocadas pra mim, que eu tô trabalhando ainda hoje, de o que você faz não é arte. Mangá não é arte, não trabalhar com luz e sombra não é arte, sendo que o que não é arte, né? O Exato. que não é arte? Tudo é arte, né? Então, esse tipo de coisa mexe com a cabeça da pessoa e você é um bebê ainda, uma criança com 17 anos, às vezes absorve aquilo, leva pra vida, Sim. entendeu? Então, quando eu fiz minha segunda faculdade, eu estava fazendo meu TCC, eu estava com 26 anos. É uma outra cabeça, completamente diferente. Quando o professor olhava pra mim e falava assim, esse tema é idiota, eu olhava pra cadeira e falava assim, não, você é idiota. Meu tema é massa. Boa. Meu tema é ótimo. Isso aqui, no seu ciclo social não faz sentido, mas no meu faz. Então, assim, você tem a maturidade, não xingue seus professores, viu, gente? Aqui é só uma conversa calorada. Respeitem seus professores. Mas, assim, bata o pé, se coloque. Se você entende daquilo, tem argumentos, entende? Isso. Tanto que quando a minha banca acabou, que um dos orientadores eu nunca tinha visto na minha vida, era professor de teatro, sei lá, da UFBA, blá, 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 que foi convidado, chegou pra mim e falou, quando eu peguei seu TCC, eu li o título, li o resumo, botei a mão na cabeça e falei, por que essa menina tá falando sobre isso? Pô, não faz sentido. Por que ela está falando sobre esse tema? Por que eu terei que ler esse TCC? Quando eu terminei seu TCC, eu falei, por que as pessoas não estão falando sobre isso? Então, sabe? É aquele preconceito, né? É o entretenimento, cosplay, fantasia, PPP. Então, as pessoas não dão nem a chance, né? Então, no fim, o meu próprio orientador, que não queria deixar eu fazer sozinha, falou isso na banca. Eu não queria deixar ela fazer sozinha, porque eu tava com medo dela não dar conta, mas ela deu conta. O TCC ficou ótimo. O outro orientador que eu nunca tinha visto na vida me falou isso que eu acabei de dizer. Então, assim, no fim, o que eu fiz importou. Até porque minha monografia é um pouco diferente do que saiu publicado, né? Ela tem um viés diferente que eu não pude dar na reportagem, porque a reportagem é impessoal. O jornalista, ele não pode dar a sua opinião pessoal numa reportagem. Você vê jornalista dando opinião pessoal aí, e não é um artigo de opinião, tá errado. Enfim. Então eu tive que ser assim, bem, né? Eu tô olhando os dois lados, eu não tô puxando sardinha pra ninguém, PPP. Mas na minha monografia, eu defendo uma argumentação final que é totalmente diferente do meu TCC, que é justamente eu construir uma agência, tipo uma agência de modelo, mas uma agência para cosplayers, onde eu agencio essas pessoas para elas não caírem nessas ciladas. Então, você cuidar dessas pessoas. E eu, sendo cosplayer, sei exatamente quais são as necessidades delas, né?
posso olhar quais são os pontos fortes, quais são as marcas que combinam mais com elas e tal. Eu tô falando tudo isso muito livremente porque hoje já existe. Em 2016 não existia. Hoje já existem algumas agências que são especializadas em cosplay. E é meu sonho poder fazer isso um dia. Um dia que eu tiver grana suficiente pra fazer isso, tenha certeza que eu farei. Porque eu acho que isso é um filão que não vai acabar, não é modinha. Porque entretenimento é uma coisa que só tende a aumentar, principalmente com a tecnologia. Então, Sim. eu acho que vai ter cosplayer aí pra gente agenciar até o final dos tempos. E é bom que nunca acaba, porque tem sempre coisa Pois nova, é. né? E o povo ainda que é novo quer fazer coisa antiga. Então é uma roda infinita de coisa. Acho que uma das coisas interessantes, você até comentou que, tipo, meio que falta material sobre isso, né? E eu acho que, felizmente, eu acho que tá mudando um pouquinho. Enquanto eu pesquisava sobre o assunto pra gente conversar, eu vi que já tem alguns outros projetos de conclusão de curso feitos sobre esse tema. Eu achei até interessante de uma menina no Manaus, acho que era Manaus ou era Amazonas, uma das duas, né, das localidades, ela fez um TCC sobre isso e defendeu trajada de cosplay. Eu achei interessantíssimo. Então, tipo, as coisas talvez estejam mudando. Não, com certeza. Eu volta e meia dou depoimento, áudio, coisa pra trabalho, pessoas pedindo minhas referências, que eu não tenho problema nenhum de mandar. Se eu não mandei pra alguém, gente, pelo amor de Deus, eu esqueci. Pede de novo que eu mando. Mas porque foi muito difícil construir referência, né, pra uma monografia assim, que não tem tem nada publicado. Tem um livro, que foi onde eu baseei minha monografia praticamente inteira, assim, parte histórica e tal, que é maravilhoso, que chama Cosplay World. Você compra na Amazon. Ele é muito bom, você pode usar como referência no seu TCC. Várias pessoas compraram, eu indiquei e usaram nos TCCs. Então, mas eu acho que isso tá mudando muito. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão falar sobre isso. A comunidade cosplayer não para de crescer. Muitas vezes as pessoas não participam por vergonha, sabe? O que não sei quem vai pensar de eu fantasiado, de eu fazendo isso. Muita gente se acanha, não quer se expressar dessa forma. E eu só digo que, velho, vá, se expresse, porque ninguém tem nada com isso. O que o outro pensa é só o que o outro pensa. E eu acho que daqui pra frente vai ter muita coisa sobre cosplay. Muita. E é por isso que eu gosto de estar sempre soltando conteúdo, de estar sempre conversando sobre, porque eu quero estar atualizada, eu quero manter as pessoas atualizadas se as pessoas não estão procurando coisas como eu, que fico caçando coisa pra consumir de cosplay. E esse que pra mim, que é o bonito da coisa, você acompanhar a comunidade crescendo, evoluindo, mudando completamente. A gente nem sabe como é que vai ser daqui a mais 5 anos, como é que vai estar a comunidade cosplayer, como é que vai estar esse lance de trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar esse espaço que você tá me dando aqui para dizer que pessoas, eu já disse isso ao vivo, já disse isso em alguns posts, em stories, pessoas que estão fazendo cosplay, pessoas novas que estão fazendo cosplay, pessoas mais antigas que estão fazendo cosplay, mas nunca fizeram um job, não é uma obrigação. Só queria deixar essa informação aí, porque tem muita gente entrando no cosplay, ou que já tá no cosplay, nunca trabalhou com cosplay, fica se sentindo mal, ou se achando menos cosplayer porque não tá trabalhando. Velho, não é obrigatório. Você não recebe uma carteirinha de cosplayer quando você faz um job. Olha, parabéns, agora você é um cosplayer de verdade. Não existe isso. Você só vai trabalhar se você quiser. Você só vai transformar isso numa profissão se você quiser. Você só vai fazer freela se você quiser. Não é obrigatório, não te faz mais cosplayer, sabe? É simplesmente uma escolha da pessoa. Só queria dizer isso porque tem gente que entra na comunidade e fala assim, meu Deus, agora eu preciso trabalhar, fazer um job, fazer portfólio e criar um Instagram que é um portfólio, porque... Não, você não precisa. Você só faz se você quiser. Pô, eu acho muito massa tu mencionar isso, porque era algo que eu ia te questionar, porque, assim, é uma das coisas que eu até mencionei que eu queria te perguntar depois, que eu sinto que o meio do cosplay, principalmente hoje que a gente vê que a gente tá muito mais associado ao cosplay voltado pra cultura asiática, né, principalmente no Japão, eu sinto que a gente absorveu muitos, digamos, preconceitos vindos dessa cultura, e a gente meio que internalizou na ideia do cosplay um pouco desses elementos. Então, como tu falou, às vezes a pessoa ela tem que se provar
tipo, a melhor, mais, sei lá, a ganhadora de maiores prêmios, etc, etc, etc. E ela tem que estar dentro de um padrão, ela tem que obedecer certa estética, ela tem que ser a mais parecida, tal, 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 tal. E, tipo, são alguns dos problemas da comunidade, né? Com certeza. Eu acho que antes do cosplay virar esse monstro, né, mundial, né, que foi facilitado justamente pela aparição das redes sociais, como eu cito lá no TCC, né, que foi, para mim, foi o ponto de virada, foi a rede social. Foi a pessoa ter uma plataforma de graça, onde ela pode mostrar o trabalho dela, conversar com outras pessoas e começar a ganhar seguidores, né? Então você tem cosplayers aí com 1 milhão, mais de 1 milhão, bem mais. São, tipo, famosíssimos. Eu conheci agora na Comic Con o Leon Shiro, um cosplayer italiano. Ele é monstro. O mundo todo conhece Leon Shiro. Então, assim, mas antes disso acontecer, né, desse boom, de eu poder tirar uma foto e conversar com uma pessoa que mora em Roma, aqui em São Paulo, as pessoas se relacionavam dentro da comunidade delas, na cidade delas. Então, qual que era o grande bafafá dessa época? Eram os concursos, né? Era o grande ponto que culminava em tudo, concurso cosplay. Então, existe muita treta ainda na comunidade por causa de concurso, apesar de hoje ser um negócio global, sabe? Ter competições online no mundo inteiro, blá blá blá, pessoas viajarem para outros países para competir, enfim. Ainda existe a tretinha do concurso cosplay local, né? Aquelas pessoas que gostam muito de competir e, gente, mais uma vez, eu sou meio jornalista nisso. Não é em cima do muro. Eu gosto de ver realmente os dois lados. Eu não condeno ninguém que ame competir, que ame ganhar, sabe? Que goste de apresentar em palco. Eu não condeno ninguém. Não é muito a minha praia. Eu não me sinto muito à vontade. Eu nunca fui uma pessoa muito teatral. É estranho, porque quando a pessoa pensa em cosplay, ou quando você tá dizendo cosplay pra uma pessoa, explicando cosplay pra uma pessoa que não sabe o que é, a pessoa imediatamente fala: ah, você faz teatro. Aí eu falo: não faço teatro. Até porque eu não gosto de teatro. Não tenho uma afinidade muito com palco. Então, isso me deixa meio travada em essa questão de apresentação. Mas eu acho massa quem se joga. Inclusive, uma das coisas que eu amo assistir em evento é a apresentação. Então, nota 1000 aí pra quem gosta de apresentar. Vocês são o meu entretenimento no evento. Adoro julgar concurso cosplay. Me divirto pacas. Dou muita risada, aplaudo, grito. Mesmo jurada ali. Faço a maior festa, porque eu acho muito legal. Mas, enfim, infelizmente, a competitividade, ela cria problemas, não é só no cosplay, em qualquer lugar. A gente vê aí briga, né? O pessoal, enfim, com qualquer coisa que envolve competição. Então, tem muito esses probleminhas que acontecem. Eu tento minimizar o máximo que eu posso. Eu tento não me envolver nas tretas. Você acaba ficando sabendo, né? Porque, velho, uma comunidade pequena, todo mundo sabe, né? É textão no Facebook, é não sei quem que teve a experiência com não sei quem, te contou, e no fim você tenta ficar de fora, mas às vezes você tá mais dentro do que você imagina. E eu sempre tento ser muito tranquila, conversar com as pessoas, né? Eu lembro que em 2018, eu fui jurada pela primeira vez no nosso maior evento aqui em Salvador. E aí, algumas pessoas não gostaram porque eu era local, né? E eu ia favorecer X ou Y, enfim, porque eu já conhecia, porque eram meus amigos e tal. E eu sempre fui muito tranquila com relação a isso. Eu sempre fui bastante, assim, afastada desse tipo de coisa, assim, se não tá igual a referência pra mim, não tem amizade. Tem gente que chega pra mim, eu sou jurada, aí chega pra mim antes do concurso e fica: ai, isso aqui meu tá faltando na roupa, isso aqui meu tá errado. Aí eu olho assim: você tá facilitando meu trabalho? Né? Porque, pra que você tá me dizendo isso? Eu já vou olhar, você já não vai começar com 10. É assim, eu já vou arrancar uns pontos seus. Então, algumas pessoas não gostaram, porque eu era daqui e tal. E, por exemplo, eu vi comentários depois do evento no Facebook de: ah, o jurado local foi parcial e deu a colocação pra não sei quem, não sei quem. Aí eu cheguei na boa na conversa lá, que a pessoa estava me citando sem me citar. Falei: olha, então, não existe isso, pá. Falei, né, que a gente tem que ser totalmente impessoal, que tem que seguir as regras, que não existe amizade na hora de julgar, papapá. Falei, né. Falei: ser local ou não impacta na sua índole.
Se você é justo, você é justo. Não importa se você é daqui ou do Japão. Aí a pessoa, ai meu Deus, me perdoe, não sabia que era você, papapá. Assim, independente de ser eu ou não a jurada, você não pode simplesmente chegar lá e fazer essas acusações. É tenso porque já acontece, né? A gente não pode também fechar o olho e dizer que o mundo é perfeito, que não acontece às vezes uns favorecimentos aqui e ali e tal. Mas a gente tem sempre que ter um mindset de olhar a parada com o olho de que tá dando certo, ao invés de olhar com o olho pessimista. Acontecer os problemas com educação e respeito, junte-se à comunidade, vá até o evento, explique o que aconteceu e cobre alguma ação plausível do evento. Ninguém precisa gritar, ninguém precisa xingar no Facebook, não precisa xingar o coleguinha. Não precisa xingar o dono do evento. Tente resolver pacificamente. Geralmente, a conversa, né, a união ali da comunidade nesse momento vai resolver. Então, eu sou desse time. Esse negócio de gritar na cara dos outros, tirar satisfação, dar indireta, eu não gosto disso. Se quiser conversar, conversa comigo. Você tá buscando resolver, né? Você tá buscando só criticar à toa. Eu tento ser o mais política possível, sabe? A coisa mais neutra. Eu gosto desse local de neutralidade porque eu justamente posso percorrer e observar os dois lados. Quando você escolhe um lado, né, do extremo da parada, você fica numa bolha, né, naquele extremo, convivendo só com pessoas que pensam da mesma forma que você, veem a situação da mesma forma que você, e que você nunca vai baixar o ego suficiente pra ir do outro lado ver como é que funciona. Então, eu acho que o jornalismo... Eu já era meio assim, e eu acho que o jornalismo me ajudou, sabe? Justamente a sustentar essa posição de neutralidade pra você ouvir os dois lados, entender os dois lados. E eu já sou curiosa, então eu tento manter o máximo que eu posso ali, converso com todo mundo, dou dica pra todo mundo. Vem falar comigo, eu respondo na hora. Se eu não puder falar, eu respondo depois. Eu sou super disponível para as pessoas e é o que eu gosto de trabalhar na minha marca, né? Como cosplayer ou carreira, enfim. É essa disponibilidade, essa coisa da comunidade, de ajudar a pessoa, de conversar, de trazer um conteúdo, vem falar comigo, olha, Ana, eu quero fazer um ensaio com um fotógrafo X, eu sei que você já fotografou, é você falar, olha, é assim, faça desse jeito. Coisas até que às vezes nem tem a ver com o fotógrafo, nem com a pessoa. Tem a ver com segurança geral. Ó, se é mulher, leve alguém, sabe? Se proteja. Coisas assim, básicas, porque eu já tô há muito tempo. Eu já tenho mais experiência, assim, de tempo vivido, vamos dizer, né? Já caí em várias situações roubadas, né? Então, assim, você vai aprendendo o que vale a pena, o que não vale, como é que você se porta na situação. E aí você ser tranquilo pra dividir isso com as pessoas. É isso que eu acho massa. Eu queria só voltar num ponto que tu mencionou antes, na questão da profissionalização do cosplay em si, né? Existe hoje um movimento que é relativamente novo, mas talvez nem tanto, que é os Patreons da vida, a comunidade no Twitch que apoia o criador, e também existe o lado, como é que eu vou dizer, os ensaios sensuais, o Ero Cosplay. Então, tipo, são variações do cosplay de maneira geral. Como é que tu enxerga essa dimensão da comunidade? Então, sou super a favor de financiamento coletivo. Eu acho uma ferramenta incrível que a internet trouxe aí, porque não é nada novo, assim. As pessoas olham e falam assim, nossa, que inovação, papapá. Não. Os mecenas lá atrás, no Renascimento, antes, já faziam isso, só que não tinha internet, né? Era ali no tete a tete, né? O cara, ele um grupo de pessoas patrocinavam aquele artista para que aquele artista pudesse ser um artista, né? Comprar material, trabalhar numa grande obra, enfim. Isso não é novo. Eu acho que é legal que agora a gente não fica resumido ali na sua comunidade. É uma coisa, né, que pessoa do mundo inteiro pode doar e pode ajudar na sua campanha e pode te ajudar a ser artista. Viver de arte é difícil, não é todo mundo que... milionário, sou artista milionário, não é assim. Muita gente passa a vida inteira aí produzindo, sendo ajudado, enfim, recebendo financiamento coletivo e tal.
E eu acho fantástico. Eu sou mais a favor dos financiamentos coletivos, onde a recompensa é algo interessante para a pessoa que está apoiando. Então, por exemplo, eu sei que minha opinião não é muito popular, tudo bem, não tem problema. Eu gosto de debater, mas não estou julgando ninguém. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de Patreon de cosplay. Se eu fizesse um apoia-se, eu não acho interessante eu dar numa pledge, né, num daqueles negocinhos lá, que eu nunca sei o nome em português, 15 fotos minhas. Bicho, sim. Eu não tenho 15 fotos minhas em casa impressa. O que uma pessoa vai fazer com 15 fotos minhas todo mês? Eu fico, sabe? Eu fico pensando assim, se eu fosse assinar isso, o que eu vou fazer com 15 fotos dessa pessoa? Nada, né? Não sei. Talvez tenha gente que imprima, bote na parede, faça álbum, eu não sei. Vai fechar a parede, né? Eu, Ana Luísa, não sei o que eu faria e não me sinto confortável de todo mês falar assim, me dê R$30 e eu vou te dar 15 fotos. Eu acho legal quando tem uma troca de conteúdo. A minha parada é conteúdo, né? Já viu, né? Eu produzo, trabalho com isso, então assim, eu não posso também exigir que as pessoas todas produzam conteúdo se não é a parada delas. É por isso que eu falo, eu não julgo, eu só não consigo me enxergar numa posição de apoiar alguém assim ou fazer algo assim pra ser apoiada. Então, eu prefiro assim, em troca dessa pledge, todo mês eu vou fazer uma live só com vocês. Ou eu vou aumentar um vídeo por semana. Ou eu vou prestar uma consultoria pra todo mundo que paga R$50. Todo mês eu presto uma consultoria pra vocês sobre cosplay. Sabe, uma troca. É literalmente uma troca ali. Então, acho massa esse negócio de financiamento coletivo. Muito, muito bom mesmo. E questão de cosplay mais 18. Então, eu acho que cosplay mais 18 existe. Eu fiz até eu tenho um negocinho no meus stories, lá nos destaques, que chama Costalk. Eu pretendo fazer mais em breve. Agora com o IGTV ficou até mais fácil, que antes era tudo em story. Eu falei sobre isso, né? Sobre cosplay mais 18, depois de ver um artigo que fizeram uma reportagem falando sobre isso. Eu fiquei um pouco chateada, né? Porque tava tratando igual cosplay e eu tenho algumas visões sobre isso. Do tipo, cosplay mais 18, ok. O personagem, ele é mais 18? Vamos dar um exemplo. Vampirella. Espero que todo mundo conheça. Se não conheça, dá um Google aí, você vai ver. Vampirella é, enfim, uma personagem super sensual. Ela usa um maiozinho que cobre só o essencial. É muito linda. E, enfim, eu não sou consumidora de Vampirella, mas eu sei o que é. Acho lindo a mídia e acho lindo quando as cosplayers fazem. Ela é uma personagem sensual. Ponto. Jessica Rabbit, não mostra muito. É uma personagem sensual. Poison Ivy é uma personagem sensual. Beleza. Não tenho nada contra. A pessoa quer fazer. Tem, por exemplo, mangá que é hentai. Ou, enfim, todas essas, né, subdivisões, né, do hentai mais leve, hentai mais pesado, enfim. Não vamos adentrar muito sobre isso, senão a gente vai falar 3 horas aqui. Não. Mas, assim, beleza. Você quer fazer cosplay disso? Quer fazer ensaio disso? Massa, véio, tranquilo. Agora, quando você começa... eu vou pegar esse personagem aqui, vamos dizer, Cinderela. E eu vou fazer um ensaio sensual de Cinderela. Aí eu paro e penso, opa, peraí. Cinderela não é uma personagem sensual. Não é uma mídia sensual. Não é uma mídia sexualizada ou nem pornográfica. Então, por que você está fazendo Cinderela sexy, tá ligado? Não é proibido, você pode fazer. Só não chame de cosplay. Ok, tô entendendo. É outra coisa, entendeu? Você tá fazendo um ensaio sensual de Cinderela, massa. Eu não acho que é cosplay. Eu não acho que você botar uma calcinha e sutiã da cor do vestido da Cinderela e a peruca que você já tem no seu cosplay seja cosplay de Cinderela sensual. Isso é a minha opinião. Isso não é novo, o que eu estou dizendo. Tá lá no meu story, você pode olhar lá, procura no destaque. Tem assim, Costalk 1, cosplay mais 18. Cos mais 18, tá assim no título. Você pode ir lá, assistir trilhões de pontinhos nos meus stories e vai estar lá essa opinião meses atrás. E eu acho que você trazer isso pro cosplay é você trazer uma visão que não é o cosplay pras pessoas de fora. Então você vai na tag cosplay do Twitter, você vai na tag cosplay do Tumblr, você vai na tag cosplay do Instagram, só tem gente de calcinha e sutiã o tempo inteiro. Então as pessoas que não sabem o que é, botam essa tag, olham e falam, putz, é isso aí. Aí vem
fotógrafo o tempo inteiro. Ah, vamos fazer ensaio sensual. Ah, me manda uma foto sua sensual. Bicho, olha o meu feed. Eu não faço cosplay sensual. Eu não faço cosplay de princesa sensual. Eu faço cosplay. Ponto. Tenho nada contra. Velho, você tem um corpaço. Você se sente bem. Faça. É de uma personagem que é sensual já, por exemplo, Emma Frost dos X-Men. A mulher literalmente usa uma calcinha e um sutiã. É o uniforme dela de X-Men. Você vai fazer ela de short? Não, você vai fazer ela de calcinha. Você tem um corpão, você quer fazer, pronto. Agora, eu vi gente fazendo... desculpa, gente, mas eu vi gente fazendo Turma da Mônica sensual, bicho. Aí eu falei, peraí, né? Peraí. Mídia infantil. Avatar sensual. Aí chega num ponto que eu tô aqui me tremendo, sabe? Tipo, ai, meu Deus, gente. Onde tá o limite, entendeu? Sim, mas sim. é um tópico super, né, assim, difícil. Nem todo mundo quer expor opinião, porque pode gerar desentendimentos e brigas e tal. Mas eu sempre falo, não sou contra nada. Faça a sua parada. Faça seu ensaio sensual. Faça, inclusive, o que tava na matéria, que foi o que me motivou a falar sobre aquilo. Pessoas que estão fazendo Kangirl, sabe? Sim. Fazendo, enfim, vídeos e em troca de dinheiro e tal. Velho, faça. Quem sou eu pra dizer que sexo não vende, sendo que o nosso mundo, né, diz o contrário, entendeu? Então, tipo assim, faça a sua parada. Agora, existe um limite do que é cosplay. Aí tem gente que fala, ah, não, cosplay não tem limite, tudo é cosplay. Peraí, não. Tudo não é cosplay. Até porque cosplay hoje não é só mais uma expressão qualquer, né? Tipo, cosplay. Não. Cosplay tem um significado, né? Existe uma comunidade por trás. A palavra foi ressignificada. Não é só simplesmente... Aí as pessoas falam assim, mas cosplay é costume mais play. Brincar de se fantasiar. Então eu tô brincando de me fantasiar de Ariel sensual. Então... Beleza, se você pegar a semântica da palavra, né, tipo assim, sem colocar nenhum significado em cima dela, beleza, tudo bem. Mas se você for olhar cosplay como uma comunidade, como uma expressão, né, que representa algo, não é aquilo mais. Você tá distorcendo o conceito. Vamos para um exemplo bem fora da comunidade cosplay. Kim Kardashian foi fazer uma linha de... segunda pele, né? Aqueles bodyzinhos apertados que você usa embaixo de vestido e tal. Ela foi lá e patrocinou a palavra kimono, porque era Kim, de Kim Kardashian, Ono. Nossa. E aí a comunidade japonesa simplesmente falou pra ela assim, não, você não vai pegar o nome da nossa vestimenta tradicional, transformar num negócio, entre aspas, vulgar, né? Que é um negócio, tipo... de body bem apertado, ela nunca vai mostrar os negócios por baixo da roupa, quase nunca, né? Quase sempre é só o negócio, é um shortinho, um sutiã. Você não vai pegar a nossa vestimenta tradicional de milhares de anos e transformar nisso. Pode dar um jeito. Ela gastou um dinheiro lerdo. O time dela de marketing suou. Tiveram que tirar todas as etiquetas, jogar fora todas as embalagens, tava tudo pronto. E ela mudou o nome da marca. Ela ouviu, ela foi sensata, e ela ouviu, tirou o kimono e lançou o Skims, que também soa legal, que parece pele, e tem o Kim, né, de Kim Kardashian. Então, assim, você não pode pegar a palavra kimono e falar que agora é uma segunda pele, porque não é. Entendeu? É a mesma coisa com cosplay. Você não pode pegar o cosplay e falar assim, não, cosplay agora é programa de Kangirl. Cosplay agora é cosplay mais 18 de Turma da Mônica. Entendi. Existe já um significado, já existe uma essência daquela expressão. Você simplesmente não pode pegar aquilo e deturpar. Então você tá dizendo que eu não posso fazer cosplay de Vampirella? Pode. Porque a Vampirella é uma mídia para mais 18. A mídia já diz para quem é a mídia. Você não vai pegar a Vampirella e botar pra passar... Nem sei se Vampirella tem desenho. Você não vai pegar isso e vai botar pra passar pra criança. Principalmente não hoje. A gente não tá mais nos anos 90, onde a criança podia ver tudo. Você não vai botar isso, entendeu? Existe uma faixa etária de pessoas pra consumir aquilo. Então, da mesma forma que existe mídia erótica, e existe mídia erótica desde sempre... Sim. Existe um público que consome mídia erótica.
Então, se você vai fazer fantasia erótica, beleza. Só não diz que é cosplay. Não mistura as coisas. Não tem problema nenhum fazer. Eu acho lindo. Inclusive, eu sou artista plástica. Amo no artístico. No artístico, né, gente? Gosto muito. Quando realmente tem ali o pensamento, enfim, um pensamento artístico em cima daquilo. Gosto. Fora isso, a gente cai na pornografia, que também, ok. Quem consome, faz, sem julgamentos. Mas vamos confundir isso com cosplay. Isso é um assunto que eu poderia gravar um podcast sobre isso. Inclusive, provavelmente terá quando eu fizer o meu, né? Mas assim, é só isso, né? Vamos manter as coisas. Não é puritanismo, não. É realmente a essência do que é. Eu acho que esse exemplo da Kim Kardashian ficou bem fácil de assimilar aí. Entendi o ponto. É interessante porque quando eu quis conversar contigo, principalmente, eu tinha entrado em contato com algumas outras pessoas e eu imaginei fazer uma série de podcasts abordando pontos específicos, né? Por exemplo, para ti eu vejo muito a ideia do cosplay, o lado profissional da coisa. Eu queria conversar com a Lá, eu até cheguei a conversar com ela um pouco, que ela fez a Mulher Maravilha agora na DC, na CCXP, no final do ano, e ela é Mulher Maravilha negra e tal, e ela é muito mais cosmaker do que cosplayer, mas ela faz os dois, né? E eu cheguei a contatar também a Naruko, que ela já fez algumas reportagens falando sobre a ideia do hero cosplayer, né? Uhum. E eu fiquei pensando um pouco nisso, no final das contas, se são, enfim, variações da mesma arte, ou agora que tu mencionou, eu fiquei realmente refletindo sobre isso, se é algo completamente diferente, mas que acaba jogado na mesma categoria, né? É complicado porque são temáticas que se chocam, o que é normal. Não tô dizendo assim, isso não pode acontecer, não pode ter. Não, gente, debate, vamos debater, vamos conversar. São temáticas que se chocam. As pessoas vão se utilizar disso. Antes de as cosplayers começarem a fazer isso, o pessoal que trabalhava com foto sensual, ensaio sensual, vídeo sensual, Kangirl, já tinha pescado essa ideia há muito tempo. Sim, sempre olhou existiu. E falou assim, pô, essa galera gosta de Naruto, eu vou me vestir da mulher de Naruto aqui que eu vou vender muito mais. Claro, porque a pessoa tem uma ideia de business, entendeu? Ela olha aqui e fala assim, isso vai me trazer mais clique, mais view, vai me trazer mais dinheiro, enfim. Ela olhou aquilo, aí as cosplayers também, também massa, começaram a fazer. Não vou dizer se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, tá, gente? Não vamos nos apegar a detalhes. Mas o cosplay é complicado porque exige que você pare e pense. Que você reflita, que você faça considerações, que você converse com outras pessoas, veja outras opiniões. Então, nem todo mundo tá disposto, né? E tudo bem. Mas, então, vamos pensar. Cosplay é pra todos. Aí você fala assim, não, se cosplay é pra todos, você está se contradizendo, né? Para todos dentro daquela coisa que a gente tá falando, né? Ali da expressão. Dentro do que é considerado fazer cosplay. Hoje fazer cosplay é pegar um personagem, reproduzi-lo na vida real. Sim. É isso. Cosplay é isso. É bem simples. A partir do momento que você não tá reproduzindo aquele personagem fielmente, aí a gente entra no que a gente tava conversando agora há pouco. É cosplay? Não é cosplay? É pro público certo? Não é pro público certo? A rede social permite? A rede social não permite? Blá, blá, blá. Agora, por exemplo, eu recebo muita pergunta assim quando eu abro minha caixa de pergunta, por exemplo. Ana, eu não sou da cor do personagem, eu posso fazer? Claro. Claro. É óbvio pra mim, pelo menos, né? Tipo, você não precisa ter a cor do personagem pra fazer. Pra mim, isso engloba uma coisa muito grande que aí começa a adentrar em vários outros problemas também que a nossa sociedade está passando por este momento, que eu nem vou entrar pra gente não ficar mais 1 milhão de tempos aqui. Mas enfim, eu não me pareço com o personagem. Eu sou alto, o personagem é baixo. Enfim, o personagem é muito magro e eu não sou, sabe? Eu sou negra e o personagem não é. Como é que eu faço? Eu já recebi muita pergunta assim, eu falo, faça seu cosplay. Até porque eu recebo muito essa pergunta na hora dos julgamentos, né? Porque geralmente é uma banca de 3. Às vezes eu dou a sorte de estar julgando com gente que tem o mesmo tipo de experiência que eu. Então é uma coisa mais assim, job, né? Trabalho. Às vezes você cai com uma pessoa que é mais nova, tá julgando pela primeira, segunda vez. Aí ela vira pra você e fala, velho, eu considero isso, eu considero aquilo, eu considero feição, se parece ou não.
Então, nessa hora, você vai e ensina, né? Não é pra você julgar se a pessoa parece o personagem. É pra você julgar a roupa. Tá lá na regra. É aquela coisa, as pessoas não querem ler regra, né? Então tá lá na regra, dizendo assim, fidelidade de personagem da roupa. Até porque quem é que vai ser um alienígena se você estiver fazendo alienígena, né? Você vai exigir que a pessoa seja? Não vai. Então você não tá olhando a aparência física. Eu tenho um programa que eu criei ano passado que justamente chama Treinamento Júri Cosplay. Nos meus eventos, que são de pequeno porte, eu convido pessoas que nunca julgaram ou julgaram pouquíssimas vezes para passar por um treinamento que acontece antes, durante e depois do evento. Então eu passo todas essas dicas, minha experiência para a pessoa, para que novos jurados sejam formados na comunidade e a gente não fique sempre com as mesmas galeras, né? Julgando todos os concursos, as mesmas pessoas, para as pessoas não dizerem que é panelinha. É panelinha, eu sou fulaninho, sempre julgando fulaninho. Então, eu tô tentando fazer a minha parte. Algumas pessoas não veem com bons olhos. Acham que eu estou doutrinando as pessoas. Não é pra isso, eu não tenho tempo. Sacou? Sem tempo, irmão. Eu não tenho tempo pra isso. Eu realmente quero que tenha mais gente pra julgar. Vai tirar seu job de ser jurada. Velho, cada evento sabe qual é o jurado que ele quer e precisa. Sim, é um evento importante? É melhor chamar alguém que tem mais experiência. Não estou falando de mim. Qualquer pessoa que tenha mais experiência. Já peguei gente que foi julgar concurso sério que nunca tinha julgado. Aí é a escolha do evento. O evento não fez pesquisa. O evento colocou aquela pessoa sem experiência lá. Não é culpa da pessoa que tá lá. Então, faça sua pesquisa. Se é um evento sério, você não quer ter problemas, contrate um cosplayer experiente. Bote ele lá pra julgar. Você é um evento menor, você não tem dinheiro pra pagar um cosplayer mais experiente. Seu concurso nem precisa. É um concurso, sabe, mais assim, de play, mais descontraído. Contrate um cosplayer mais novo, um cosplayer que julgou poucas vezes. Não tem por que ser um cosplayer super experiente. Então, as pessoas têm que ter esse jogo de cintura dentro da comunidade, né? Pra saber, escolher e tal. Muitas vezes não acontece. Aí acontecem as tretas, que eu acho bastante desgastante e cansativo. Mas é basicamente isso. Eu fiquei sem responder alguma coisa porque eu falo tanto que eu me perco às vezes. De boa. Mas eu acho que no geral faz sentido com o que a gente tava indo. Eu queria só pegar um dos pontos que tu falou, que é algo que eu queria muito questionar contigo, trabalhar contigo, essa ideia do que, tipo, tu já até falou a questão de que, olha, o personagem não parece comigo, isso, aquilo, outro. Eu já mencionei antes, eu sinto muitas vezes que existe uma dose de preconceito muito grande instaurada dentro do meio, porque, por exemplo, é muito difícil você ver pessoas gordas, é muito difícil você ver pessoas negras, assim, hoje em dia a variedade cresceu bastante, o que é interessante, mas existe ainda um nível de rejeição, eu sinto às vezes, por conta da sociedade, obviamente, não por conta da comunidade, há pessoas que não estão dentro do, abre aspas, padrão, né? E, assim, tu enxerga isso como algo que se perpetua dentro da comunidade, ou algo que tá mudando, ou algo que vai mudar? Eu acho assim, vou dar uma resposta mais geral e mais idealista. Eu sou uma pessoa que acredita que a humanidade e a sociedade tem fases, assim como a gente tem fase de crescimento. Então eu acho que a gente tá num momento de maturação, sabe? Como sociedade, como humanidade. Não faz muito tempo a gente era meio selvagem aí, matando os outros, olho por olho, dente por dente, né? Isso era uma máxima da nossa sociedade. Me deu uma machadada, eu vou lá e dou uma machadada nele de volta. Era assim, né? Hoje a gente só disputa futebol, esportes, assim, um país quanto o outro. Tem um país ou outro ainda não entendeu muito bem, tá em guerra aí. Mas a gente tá caminhando, já tá bem melhor. Então, como minha mãe fala, do Coliseu pro Maracanã, melhorou muito. Boa, verdade. Melhorou muito. Então, eu acho que toda a sociedade, ela tem uma fase de maturação. A gente tá passando por um momento que é muito conturbado, no geral, na sociedade, onde pessoas que não tinham voz, aí eu tô falando geral, não tô falando de nenhuma minoria propriamente, mas pessoas que não tinham voz, elas finalmente estão achando seu espaço, elas finalmente podem se assumir ou podem se aceitar, e isso não é mágica.
Porque as pessoas que têm a mente ainda fechada, as pessoas que não compreendem, as pessoas que são imaturas, moralmente falando, elas não vão entender, elas não vão gostar da mudança, elas não vão gostar de perder o local de fala para dar para essas pessoas que antes não eram vistas, né? As pessoas que eram invisíveis na sociedade. Então a gente tá vivendo esse momento conturbado. Eu sei que tem muita gente com medo, muita gente deixa de fazer as coisas e aí entra o cosplay. Eu deixo de fazer cosplay porque eu tô acima do peso. Eu deixo de fazer o cosplay porque eu não me pareço com ele. Eu deixo de fazer o cosplay porque, sei lá, eu sou gay. Se eu fizer cosplay de mulher, vão me julgar. Enfim, mil e umas coisas. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada caso é um caso. E eu acho que, por mais que as pessoas olhem pra hoje, pra como tá, né, a sociedade, e falem assim, meu Deus, a gente vai sair disso? A gente vai, gente. A gente vai sair. Como eu falei, a gente vai amadurecer. E aí, essas coisas não vão ser mais uma questão. As pessoas vão se entender, as pessoas vão se respeitar. Eu sei, não vai ser ano que vem. Não vai ser daqui a 2 anos. Não vai ser daqui a 3 anos. Vai demorar. Então a gente tem que ter força. E eu tô falando isso num ponto de vista de estar ali auxiliando essas pessoas, porque eu não me sinto no padrão totalmente, mas eu tenho muitos privilégios e tenho total consciência deles. E eu tô falando no ponto de vista de a gente se ajudar como um todo, porque é isso que eu acredito. Às vezes algumas pessoas não acreditam nisso, se chateiam, acham que nem todo mundo tá ali por elas, não tem indulgência, não tem empatia, não tem nada, mas tem gente aí que tem empatia, que tá entendendo, que sabe que esse momento vai acabar. E aí todos poderemos fazer o que quisermos no cosplay, nos expressando como a gente quer se vestir, nossa sexualidade, nossas escolhas profissionais, porque isso também é um motivo de preconceito. Eu sei, eu tô aqui me acabando. Eu sei que se eu estivesse fazendo concurso público, a minha família inteira tava me apoiando. E eu, sendo youtuber e produtora de conteúdo, todo mundo olha pra mim e acha que eu sou uma vagabunda. Mas, enfim, só assim, botando um pouco do meu lado, né, do que eu passo. Eu não passo por muitas coisas. Tem gente que passa por isso e mais 300 coisas. Mas, enfim, eu acho que é um período. Quem tá vivendo esse período vai ter que passar por certas coisas que não são agradáveis mesmo. Mas, eventualmente, a gente, como sociedade, vai melhorar. Eu sei que eu falei uma coisa meio filosófica, idealista, que não foi bem pro cosplay, mas o cosplay tá incluso. Então, a gente vai poder não ter esse tipo de coisa, não ter o preconceito, não ter as pessoas olhando pro cosplayer que tá acima do peso e falando, você é o fulaninho gordo, tá ligado? Eu já passei por isso, eu não sou magra, tá ligado? Eu sou, na verdade, um meio termo, eu não sou nem magra, nem plus size. Então, por exemplo, eu vou comprar na seção plus size, nada cabe em mim. Eu vou comprar no G ou no GG, não cabe em mim. Eu tô, tipo, num limbo, tá ligado? Tipo, ai meu Deus, o que eu... Sabe? Então, às vezes as pessoas olham pra mim. Eu lembro muito numa Comic Con, eu fui tirar uma foto com a Lady Lemon. Acho que é esse o nome dela. Ela é argentina, eu acho. E a gente tava com o mesmo cosplay. E aí a gente tirou foto junto, e aí nos comentários tinha várias pessoas me chamando de gorda, dizendo que o meu cosplay tava muito pior que o dela. Porque ela é linda, né? Tipo, fisicamente, eu não conheço ela, então não posso dizer muito sobre. Mas assim, fisicamente ela é muito bonita, linda, maravilhosa. Então tinha muita gente me comparando, dizendo que eu era gorda. Ela apagou os comentários, sabe? Tipo, falou com algumas pessoas e tal. Mas assim, é aquela coisa, a gente vai amadurecendo e vai vendo que é isso. Eu nunca vou ser magra, nunca vou ser um modelo de passarela. Porque não é meu biotipo. Então a gente vai aprendendo com a idade, né? Mudando mentalidade, que tem certas coisas que quem não tem maturidade ainda vai falar pra você, vai fazer, né, fazer você sofrer alguma coisa, mas isso que essa pessoa tá fazendo fala mais sobre ela do que sobre você. Ela que tem o problema, é ela que enxerga o problema, você não é o problema. Ela que olha aquilo incomoda ela, não incomoda você. Então, quando você tem essa consciência, você tem pena. Você olha pra aquela pessoa que tá te agredindo, fala assim, eu tenho pena de você. Melhore. Só isso. Eu espero que as pessoas
consigam captar o que eu tô falando, não fiquem bravas, pelo amor de Deus. Eu não quero tirar o local de fala de ninguém. Não quero dizer que a luta de ninguém vale, pelo amor de Deus. Por favor. Foi uma nota muito positiva, até fiquei tipo assim, acho que não vou mais continuar perguntando não, que essa nota é muito positiva, já terminou tudo. Mas assim, eu falo principalmente porque tu falou em lugar de fala, pois não se preocupe, isso aqui é o meu lugar de fala e eu estou dando ele pra você. Porque, no final das contas, é isso. Porque, por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer alguns personagens, principalmente quando eu tava crescendo. E eu sou o cara gordo, eu sou o cara negro, eu sou o cara que, tipo, não tem nenhum personagem que se enquadra, ou pelo menos tá pelo menos perto, eu posso pelo menos alcançar um pouco dele, né? Uhum. Eu cheguei no momento em que eu tive que criar o meu próprio personagem pra poder, digamos, me imaginar ou me fantasiar ou chegar naquele estado, né? Ou até, curiosidade, eu coloco a minha capa, minha fotinha do Discord como um panda, né? Porque durante muito tempo, os únicos personagens que, entre aspas, tinham a ver comigo eram os ursos dos desenhos animados, porque, tipo, o urso sempre gordo, fofinho, e todo mundo acha que o gordo é fofinho e engraçadinho, tá entendendo? Sim. Então, tipo, é quase uma maneira de reclamar o título pra mim, mas enfim, isso é outra coisa. No final das contas... sim, pode falar. Não, é muito louco isso, é só uma das coisas que eu gosto muito de estudar e acompanhar no cosplay, que é justamente o aparecimento dos personagens fora do padrão, onde as pessoas se identificam. Eu choro muito, às vezes, vendo post simples, sabe? De uma, sei lá, uma menininha negra carregando um quadrinho que tem uma menina que tá usando o mesmo cabelo que ela, sabe? Ela olhar pra aquilo e falar, meu Deus, olha aqui, ó, eu me vejo aqui. E é foda, porque você sabe, é só você pegar as obras que não... É pouco, muito pouco ainda, né? Tem essas pessoas idealizadas, que às vezes por você ser de um determinado jeito, você passa, né? Com uma maquiagemzinha aqui, uma cinta aqui, você conseguir. Mas tem gente que olha e não se identifica com nada. Então quando você vê o pessoal criando um quadrinho, como saiu, ai meu Deus, não lembro o nome agora, mas um quadrinho que saiu de uma super-heroína que é gordinha, sabe? Tamanho GG. É muito foda isso. Você vê os personagens, você vê aquele Homem-Aranha no Spider-Verse, pô, velho, foi muito massa. Eu tava na sessão de... foi uma sessão especial que teve aqui em Salvador e a gente fez uma lista de convidados e foi uma galera que tava participando também, e aí passou, acho que o trailer de Spider-Verse, e aqui em Salvador, né, é uma cidade que é a mais negra fora da África, né, então a gente tem muita gente negra. Então, assim, as pessoas gritando, tipo, eu aí, sou eu, pá, meu moleque. Então é muito foda você ver isso. É muito foda, entendeu? Porque, tipo, todo mundo tem lugar, todo mundo pode ser super-herói, todo mundo pode ser cosplayer, todo mundo pode fazer o que quiser, entendeu? E fica essa sociedade sufocando a gente. Eu tô me incluindo no meu nível de sufocamento, mas, enfim, sufocando as pessoas, sufocando artistas, sufocando pessoas que poderiam ser incríveis em certos lugares, né, e que não fazem porque a sociedade reprime. Porque eu tô acima do peso, porque eu não tenho a cor certa, porque o meu cabelo não se encaixa na empresa, porque, sabe, umas coisas absurdas, que são regras inventadas. É tipo, você só pode trabalhar aqui se você tiver uma mancha no pé. Tipo, Não faz sentido, entendeu? Mas, enfim, é o que eu falei. Crescimento, a gente tá ainda ali, batendo cabeça. Eu gosto muito do que tu falou, eu acho que resume bem isso que a gente tá falando. A gente meio que acaba se baseando em regras inventadas do nada, porque muito do que a gente fala de padrão, ele não existe de verdade. Não existe. E esse padrão é fabricado. E aí você fica se matando, olhando revista, olhando hoje Instagram, olhando, enfim, televisão e falando assim, eu queria ser isso. E às vezes, velho, nem que você se mate, contrai uma doença, sabe, uma anorexia, ou sei lá, qualquer outra coisa, você não vai conseguir. Porque simplesmente, por exemplo, não é o seu biotipo. Eu entendi isso. Eu entendi isso cedo, porque minha família falou isso pra mim desde cedo. Olhou pra mim e falou assim, filha, você é larga. Você tem ossada larga. Você pode emagrecer quanto for, você vai continuar sendo larga. Você nunca vai ser 1,80 m, sabe? Ana, como é o nome daquela mulher da TV que tem 1,30 m de perna? Ana Hickman. Ana Hickman. Você não vai ser Ana Hickman. E tudo bem. Essa é a melhor parte, né? Que você não pode só dizer pra pessoa que ela não vai ser. Você tem que dizer, tudo bem você ser do jeito que você é. E é isso que falta, né? As pessoas falam assim, todo mundo é único. Nossa, eu vi uma aula sobre isso uma vez.
e eu chorei na frente do computador. A pessoa falando assim, você é único, você não tem outro igual. Então, pode parar de ficar se comparando, porque não tem comparação. Você é você, do seu jeito, sabe? Do jeito que você existe, só tem você. E isso é muito forte. E aí, às vezes, ninguém diz isso pras pessoas. Ou a pessoa não dá a chance de ninguém dizer, enfim. Cada um com a sua aí, né? Enfim, cada um de acordo com as suas obras e cada um é único. Então, assim, não tem como a gente generalizar. Apesar das pessoas, às vezes, generalizarem várias coisas. Não tem como a gente generalizar, porque cada situação é única mesmo. É. E no final das contas, a gente não tá competindo pra ver qual do é maior. Né? A gente tá só compartilhando esse mundo cheio de dores. Pois é. Poxa, foi bonito agora, né? Obrigado. E eu compartilho muito dessa ideia, que tanto quando eu quis começar meus projetos na internet, principalmente, a minha ideia é criar uma comunidade, é criar uma galera que se ajude, que se apoie, que realmente consiga oferecer suporte no meio desse povo aí que só sabe falar besteira. Isso é muito importante, porque quando você cria esses polos, né, essas comunidades, não quer dizer que você é o líder, que você vai mandar nos outros nem nada. É simplesmente uma junção de pessoas com interesses em comum que podem se auxiliar. E é muito legal quando as pessoas que têm esse perfil de liderança, elas tomam essa iniciativa e criam. Então, por isso que eu tô sempre envolvido em projeto, a gente tá aí com o Mega Power. Beleza, a gente não tá salvando o mundo, mas a gente reuniu uma quantidade considerável de fãs de uma franquia num lugar só. E então, eu falo sobre cosplay, então eu quero reunir uma galera. Provavelmente eu vou só atingir minha galera daqui. Talvez eu nunca vire uma cosplayer nacional, que todo mundo me conheça. E tudo bem, eu acho que você pode fazer a diferença onde você tá. Às vezes as pessoas pensam muito em fama, né? Eu quero ficar famoso, não sabe, não tem noção do que vem junto com aquilo. E às vezes você pode ficar famoso mesmo, de verdade, só que ali dentro da sua comunidade, sabe? Você ser reconhecido ali pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é. Ali dentro da sua comunidade, aquilo ali já é o suficiente. Você não precisa conquistar o mundo, não é pra todos. E é difícil, gente. É muito difícil você ser essa pessoa. Vamos falar um pouco de cosplay? Volta e meia eu vejo a Yaya Han, que é uma das maiores cosplayers do mundo, falando como é difícil a expectativa que existe sobre ela, de estar sempre maravilhosa, sempre com cosplay novo. Ela não para em casa. Hoje ela tava tweetando: eu acabei de pousar onde eu moro e meu celular pitou porque amanhã eu já tenho outro voo pra ir pra outro lugar no mundo. Então assim, é uma vida de glamour, papapá. Mas tudo tem dois lados. Então, cuidado com o que a gente deseja aí, depois a gente não aguenta. E às vezes é suficiente você fazer a diferença onde você tá. Não, isso é perfeito, porque no final das contas, o mundo se resume ao mundo em que você está vivendo. E não Exato. o mundo planeta, mas o mundo a sua realidade. Para mim, Exatamente. essa é uma grande mote da minha vida. Exatamente. Eu acho que falando um pouco de comunidade cosplay, não fica tentando conquistar o mundo. Não fica tentando ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Se acontecer, é consequência. Tenta fazer a diferença onde você tá, do jeito que você pode, com as suas habilidades. Não fica olhando, fulano fala bem, fulano costura bem, fulano não sei o quê. Você faz o que bem? Faça o que você faz bem. Ajude. Nem que você ajude seu amigo, seu outro amigo, seu outro amigo, seu amigo, outro amigo. Nunca vai chegar num cosplay que é maior na comunidade. Beleza, mas você ajudou toda aquela comunidade de cosplayers iniciantes, por exemplo. Então, E outra, chega dessa ideia de competição. Não é uma competição, gente. Ninguém tá tentando, sei lá, ser o melhor sozinho. A gente pode ser o melhor junto, pelo amor de Deus. Isso. E tem espaço pra todos. Porque, voltando àquela ideia de todo mundo é único, da mesma forma, isso até eu quero escrever um texto sobre isso, vou gravar um vídeo. O cosplayer é único. Você pode. Eu tenho um morro de vontade de fazer esse experimento. Eu queria ter dinheiro pra financiar isso aí. Você pegar 5 cosplayers e falar assim: você vai fazer este mesmo personagem. Uhum. E dar o personagem e falar assim: ó, vocês têm 1 mês. 1 mês eu quero que vocês tragam pra cá o personagem. Você vai ver que vão chegar 5 cosplays totalmente diferentes. Porque a visão de cada pessoa é única. A experiência de cada pessoa é única. A visão dela daquele personagem é única. Então, é loucura
esse negócio de concurso é ser puramente pra divertir mesmo e tal. Exatamente. Porque no final das contas, ou você vai fazer a sua visão artística ou você vai copiar a visão artística do cara que desenhou o personagem. Uhum. Você vai, tipo, sabe? Pesquisar a fundo, ver qual foi o tecido que ele pensou, tudo, fazer igualzinho só pra ganhar uma competição. E tudo bem, bicho. Se esse é o seu... Desculpa, se esse é o seu tesão, tipo... eu quero dar um 10 aqui, igualzinho, não quero que tenha uma pena fora do lugar, massa. Uhum. Mas eu sou mais da galera roots lá, das artes, que cada um se expressa. Eu falei isso pra uma pessoa uma vez, falei assim, eu podia ter colocado isso aqui do tecido tal, mas eu não quis, porque eu tenho liberdade poética. Aí a pessoa ficou me olhando assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, mas eu tenho liberdade poética, eu quis colocar isso aqui, desse tecido aqui, porque eu achei mais bonito. Boa. Não tem polícia do cosplay. Eu faço se eu quiser. Ironicamente, não existe polícia do cosplay. Pois é. Acredite. Muito bom. Eu queria agora encaminhar a gente para um momento que eu tô estipulando aqui neste ano de 2020, quando eu trago pessoas para conversar aqui, principalmente nas entrevistas maravilhosas. Ana, agora a gente vai pro momento Yahoo Resposta. Socorro, tô precisando de ajuda. E a gente vai finalmente solucionar as dúvidas dessas pessoas que há tanto tempo esperam por uma resposta. Pronto. E eu já vou começar com a Yuki. Ela perguntou apenas há 9 anos atrás. Então vamos sanar a dúvida dela hoje. E a pergunta é: como tirar foto tipo cosplay? Como tirar foto tipo cosplay? A primeira coisa, eu acho que é você estar de cosplay, né? Como a gente já conversou aqui, porque tipo cosplay não é só botar a peruca e qualquer coisa. Então, tente ter dentro da comunidade, né? Dentro da semântica ali da parada, estar de cosplay. Seja ele um cosplay perfeito para competição ou um cosplay de armário, sabe? Qualquer tipo, esteja de cosplay. Depois, a sua versão do cosplay, a né? sua versão do cosplay, sua versão única. Faça a sua e depois você tem que decidir. Você quer autorretrato? Você quer timer? Você tem um fotógrafo? Você tem um amigo que pode tirar foto pra você? Tudo é válido. Conheço cosplayers que são famosíssimos que só tiram selfie. Então, hoje, há 9 anos atrás, eu não sei se ela teria essa visão, né? Mas hoje praticamente não existe, porque você tem um smartphone, você é produtor de conteúdo. Uhum. No final das contas é bem isso mesmo, porque, assim, só pra fazer um parêntese nessa história, porque a gente pensando um pouco nisso, a própria ideia da gente tirar fotos é meio que uma forma da gente se aceitar e a gente falar, essa foto tá feia, quando na verdade é só uma foto. Nossa, eu posso gravar um podcast sobre isso também. Outro dia eu tava revisitando minhas fotos antigas, porque eu iniciei o Instagram quando o Instagram abriu, né? Então eu tinha fotos que hoje eu olho, são maravilhosas, com 10 likes. Aí eu falo assim, não, inaceitável, eu apaguei tudo. Aí tô repostando. Eu fui olhar minhas fotos de época que eu achava que eu tava gorda, de época que eu achava que eu tava feia, que eu não gostei do meu queixo duplo, que eu não gostei de como o meu braço ficou na foto. E hoje eu olho pras fotos e falo assim, não tem problema nenhum essa foto. Tô linda nessa foto, por que eu não postei isso? Por que eu não postei, tá ligado? Então, assim, é muito louco. A gente tem uma visão nossa que é muito pejorativa, a gente se maltrata muito. Isso, nossa, é verdade demais. Então, Yuki, onde quer que você esteja, só tire foto. Agora mais um. Eita, essa aqui é pesada. Preparada? Tô. Até anônimo, né? Anônimo pergunta. Apenas 5 anos atrás, é mais recente. Minha mãe não me deixa fazer cosplay, e agora? Isso é uma clássica. Clássico do cosplay. Eu recebia muito mais isso há uns anos atrás. Basicamente isso aí, uns 5 anos atrás eu recebia muito isso. Minha mãe acha ridículo, não, sabe? Não deixa que eu faça cosplay e tal. Aí entra em várias questões, né? Às vezes a gente mora com a nossa mãe, às vezes a gente é dependente financeiro da nossa mãe. E aí realmente fica complicado se sua mãe abomina a parada e você é totalmente dependente dela. A minha dica é, se você puder arrumar um bico, alguma coisa, onde o dinheiro seja seu, você já começa a dar um passo, né? Porque aí você, né, tem uma parada que é sua e você pode investir. A outra coisa, se sua mãe for muito radical e dentro da casa dela não pisa,
Eu vou dar um conselho aqui que pode ser considerado meio careta, mas respeite seus pais. Olha aí. Seus pais, eles têm limites. Isso é uma coisa que eu demorei muito pra entender também. Nossos pais, eles dão aquilo que eles podem pra gente. Uhum. Isso aqui é ano de terapia, viu, gente? Nossos pais dão aquilo que eles podem. E aí, às vezes, o que ele pode dar pra gente não é aquilo que você queria exatamente, sabe? Às vezes você queria fazer o cosplay, mas sua mãe não entende, sua mãe tem medo, sua mãe acha que aquilo não é necessário. E ela vai te botar pra baixo, dizer que aquilo é desnecessário, não vai deixar você fazer. Mas não se deixe abater, entenda que aquilo é um limite que ela tem. Ela não consegue enxergar além daquilo. E tudo bem, ninguém precisa enxergar através daquilo. Guarde sua arte, planeje seus cosplays, faça pesquisa de preço, pá. Quando você tiver a chance, sua mãe mudar de opinião, você conseguir convencê-la numa conversa sensata, sem briga, ou você sair de casa, ou se tiver sua independência, faça. Mas respeite seus pais, tá faltando um pouco isso hoje, né? Essa coisa de respeitar os pais. Papai e mamãe criaram a gente. E criaram a gente com as coisas que eles podiam, da melhor forma possível. Às vezes a melhor forma possível não é a melhor forma possível pra nós, mas é a melhor forma que eles puderam. Uhum. Pô, essa resposta foi tão boa que eu fiquei, tipo assim, 1000 coisas que eu queria conversar só sobre esse tema. A gente precisa voltar depois só pra falar sobre criações, porque, sério, tipo, eu sinto que quanto mais velha a gente fica, mais a gente muda o relacionamento com os pais da gente, né? Sim, totalmente. Tem a fase da revolta, tem a fase do meu pai não me entende. E aí, às vezes, muita gente fala assim, você só vai entender quando você for pai e mãe. Velho, não. Você vai entender quando você quiser entender. Quando alguém te disser, abre seus olhos, ou você perceber por você mesmo. Eu mesmo fui na terapia, sabe? Uhum. A pessoa olhar pra minha cara, meu terapeuta olhar pra minha cara e falar assim, tá, mas isso aí que você tá achando tão pouco é o máximo que eles podem te dar. Aí eu olhei pra ela e falei, pô, beleza. Então eu não posso exigir mais que isso. Você pode conversar, não é que você vai aceitar e acabou, meu mundo acabou. Não. Você pode conversar, você pode, né, tentar mostrar, você pode, enfim. Tem formas, né, de dialogar com seus pais. Mas você tem que entender, né? E não é só seus pais, todo mundo. E quando você passa a entender isso, você começa a ter empatia pelos outros. Porque aqui, a pessoa que me humilha, a pessoa que ri da minha cara, a pessoa que não me entende, ela tem um limite. Ela olha pra aquilo e na cabeça dela ela só consegue enxergar uma parada, é unilateral. E é isso. E você vai ter que lidar com pessoas assim no mundo. E aí você não tem que se deixar levar e nem se deixar influenciar por essas pessoas. Você tem que se manter na sua essência. E isso que é difícil quando você é novo. Muitas vezes você pega algumas coisas e leva pra vida toda. Eu não posso fazer isso porque eu sou assado. Eu mesmo. Quando era pequena, fazia balé. Uma pessoa olhou pra mim e falou assim, nossa, que bonitinha, bailarina de perna grossa. Eu nunca mais voltei pro balé, porque eu me senti ofendida. Sim. Só que aí hoje, eu, como amante de balé, eu assisto, gosto. Não sou louca, né, mas gosto muito de balé. Eu olho as bailarinas todas têm perna grossa. Você precisa ter perna grossa pra poder ter a força pra fazer os movimentos. Ou quer dizer, então a mulher me elogiou, eu achei que fosse uma coisa ruim, parei de fazer balé, nunca mais voltei, porque eu levei aquilo pra vida inteira. Então assim, quantas pessoas não fazem isso? Eu nunca mais vou fazer cosplay porque minha mãe falou que é ridículo, eu não posso fazer. Tá, mas agora você tem 30 anos, se você quiser fazer, você faz. Você não tá trabalhando, tem sua casa? Faz. Eu sou muito velho pra fazer cosplay, não tem isso. Eu já sei até os personagens que eu vou fazer quando eu ficar velho. Tô fazendo uma lista já. Boa. Personagem que já é velho, que eu quero fazer, quando eu ficar velho, irei fazer. Muito bom. E assim, só pra complementar isso, eu acho que você sempre pode conversar. Sim. Assim, como eu falei, quanto mais velho você muda na relação, e eu posso falar da minha própria relação com meus pais, que mudou muito, porque, por exemplo, antigamente eu sou escritor, né? Escritor independente. Então, tipo, eu escrevi já uns 2 livros, já lancei. Minha mãe nunca ligou pra isso. Pra ela sempre foi meio louco, meio besteira, meio qualquer coisa. Mas eu já consegui conversar com ela, e percebi com o passar do tempo, porque simplesmente não é a praia dela. Sim. Ela não dá muita importância pra isso.
e outras pessoas não. Mas, tipo assim, você pode conversar, você pode desenvolver, você pode, enfim, dialogar com as pessoas. Tu falou o exemplo da pessoa que vem apontar os seus próprios defeitos, né? Isso aconteceu comigo muito quando eu comecei a descobrir muito sobre mim e me aceitar mais em relação ao meu corpo, a ser gordo, essas coisas todas, porque eu tava uma vez numa barbearia, um exemplo rápido, e teve uma pessoa que aleatoriamente chegou pra mim e falou: olha, você é gordo, você tem que parar de comer, você tem que fazer isso. E eu olhei assim pra pessoa e eu, não preciso fazer isso e eu tô de boa, minha saúde tá tranquila. Então, tipo, exige uma certa maturidade de você Sim. se conhecer, se aceitar, saber quais são as suas razões e as suas não razões, pra poder até mesmo confrontar o pensamento que a pessoa desenvolveu errado. Que ela desenvolveu aquele pensamento errado. Pois é. E aí que eu falei, aquilo diz mais sobre ela do que sobre você. É muito louco. Só pra gente ir pra última pergunta, antes da gente encerrar, essa aqui é muito boa porque ela meio que faz um resumo do que a gente tem falado até agora, que é o João Fábio, ele perguntou apenas há 8 anos atrás. Ele perguntou: quero fazer cosplay, mas sou moreno, o que eu faço? Faça cosplay. Boa. É o que a gente falou. Só faça. Divirta-se, faça seu personagem, sabe? Faça o seu hobby, faça o que você precisa fazer. Não deixe de fazer nada na sua vida, porque essa vida aqui é única. Única no sentido de, não de uma vez só, mas de essas experiências que a gente tá tendo agora, é agora. A gente tá se relacionando com essas pessoas, com esse mundo, nesse período de tempo. Então, depois que passar, passou. Então a gente tem que aproveitar o máximo que der aqui, se melhorar, tratar bem os outros, ter respeito, fazer o que a gente gosta, crescer na vida. Porque a gente não pode perder tempo, não. Então, faça cosplay sendo moreno. Boa. Porque não tem nada errado nisso. Aí, muito bacana. Mais uma vez, obrigado demais por esse bate-papo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Acho que a gente conseguiu tocar em praticamente todos os assuntos que a gente precisava tocar. E ainda tem mais um, que é pra gente encerrar, que é pra falar sobre os teus cosplays favoritos e os que tu mais tem vontade de fazer. Aquela pergunta clichê que vai ter que... Primeiro, obrigada. Eu adorei muito participar. Obrigado por me permitir tocar em tantos assuntos assim, em tão pouco tempo. É muito gostoso poder conversar assim livremente num local onde as pessoas realmente querem ouvir o que você tá falando e respeitam a opinião do outro. Às vezes você não concordou com tudo que eu disse aqui, mas você respeitou a minha opinião. Eu acho isso muito massa, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer um com o outro no mundo, né? E, enfim, cosplays que eu mais gosto. Inuyasha. Eu acho que é um cosplay icônico meu. Todo mundo ama meu Inuyasha. Eu já usei esse Inuyasha 300 milhões de vezes. Eu amo a Kiki. Meus cosplays do Estúdio Ghibli são minha paixão, meu xodó. Eu realmente amo todos os personagens que eu faço, então é difícil. Porque eu faço, sabe? Porque eu adoro. Mas eu acho que o Inuyasha e a Kiki e alguns outros do Ghibli ali são muito próximos do coração. Eu faço muita coisa que eu assistia quando era criança, então tem aquela coisa da minha nostalgia, né, própria. E um cosplay que eu sempre quis fazer é a Mulher Maravilha. Eu acho que eu tenho sido cada vez mais vocal sobre isso, acho que. Porque é um cosplay que eu não me enxergo muito bem. Não consigo me ver como a Mulher Maravilha. Eu olho pra ela e falo assim, não consigo. Ela é muito perfeita, ela é a Mulher Maravilha. E eu sou eu, tá ligado? E aí você tem um bloqueio. E eu não tô pronta ainda pra compartilhar 100% como. Mas eu tô trabalhando nisso. Eu tenho um projeto aí que eu vou fazer esse ano, 2020. Já iniciei até sobre isso, que é me tornar a Mulher Maravilha. Conseguir me enxergar como a Mulher Maravilha. Se eu me sentir bem o suficiente, em breve eu estarei compartilhando nas minhas redes sociais. Se não, se você esbarrar por aí sem querer, você ouvinte, você esbarra, segue, fica quieto, não conta pra ninguém. Mas é isso, tá público, mas eu, enfim, não tô conseguindo ainda compartilhar. Mas meu grande vontade é fazer não só uma versão, com várias versões. Sou apaixonada e quem sabe 2020 vai ser o ano que eu vou fazer meu primeiro cosplay. Não vai ser o que eu mais quero fazer, mas vai ser o primeiro. Então, é o ano da coragem aí.
Boa, boa. Tá aí, esse é o nosso bate-papo. Falou sobre cosplay, falou sobre saúde mental, falou sobre vida, falou sobre preconceito, a gente falou até sobre mais 18, a gente falou sobre muita coisa. E mais uma vez, obrigado demais, um bate-papo que eu acho que realmente rendeu o suficiente e todo mundo vai ficar cada vez mais curioso para dialogar sobre o tema, né? Então, por favor, tuas considerações finais e, é claro, tuas redes sociais. Eu acho que eu só queria dizer que eu tô, mais uma vez, ali disponível pra quem quiser conversar, quem quiser me procurar depois, se não me conhece ainda, pode chegar junto, bora bater o papo, deixa com uma dúvida, deixa sua opinião, enfim, vamos conversar, eu sou sempre aberta a conversar na boa mesmo. Mais uma vez agradecer o convite, estou muito feliz de ter vindo aqui conversar. E quem quiser me seguir aí é @kikibélico em praticamente todas as redes sociais, ou se você jogar Ana Luísa Bélico também sai no Google quase tudo aí que eu tenho, até o que não tá mais ativo sai aí. Mas sou fácil de encontrar, não me encontrou por algum motivo, corre no Mega Power Brasil ou no Mega Rio, você me acha também, que eu também tô sempre por lá. Boa. E é claro, tem os podcasts, tem tudo na vida, tem o YouTube, que também é maravilhoso, e eu vou deixar sempre o link, no link da postagem, os outros conteúdos em que a Ana fala sobre o cosplay, sobre o TCC e tudo mais. Mais uma vez, se você está ouvindo, muito obrigado. Beijo, tchau!